A manifestação na capital paulista pela anistia ampla, geral e restrita é contra a atuação fora da lei do ministro do STF, Alexandre de Moraes, reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista nesse 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Participaram a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Santa Catarina, Jorginho Melo, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O pastor Silas Malafaia, organizador do evento, e políticos de oposição do governo Lula. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro relatou as humilhações que ela e sua família estão passando durante a prisão domiciliar do seu marido, Jair Bolsonaro. Vamos assistir uma parte da fala. A minha casa sendo violada, a imagem da minha família que está na Constituição, que garante a proteção, sendo violada. A minha filha de 14 anos tendo que ir para a escola e todos os dias ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias, quando eu chego e saio, tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo. Mas faz parte, a humilhação faz parte do processo. E nós vamos sair mais fortes. Eu vi de perto a primeira-dama Michele Bolsonaro e ela está abatida. Totalmente abatida. O semblante dela caído, triste, não sorria, agradeceu muito os cumprimentos de todas as pessoas que se aproximaram, mas ela notoriamente está abatida. Você vê, não conseguia conter a sua emoção nesse discurso. Felipe. Eu tive o prazer de trabalhar diretamente com o presidente Bolsonaro, né? Eu fui secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do Ministério da Cultura, atual Ministério da Cultura, e eu tive de perto a situação deles, e eu sei que ela é uma pessoa muito animada, muito para frente. A gente brincava que quando ela chegava em algum ambiente parecia que mudava, né? A energia dela mudava o ambiente. E você vê ela na situação. Ontem eu estava na Paulista também, pude presenciar esse discurso dela, totalmente emocionado. Realmente é uma judiação que fazem, né? Uma judiação. Mas eu acho que ela fechou com uma palavra de esperança, que geralmente ela é, né? Essa pessoa, uma mulher muito doce, muito alto astral, e ela trouxe uma palavra de esperança. Faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Eu acredito que novos ares virão. Eu acho que vai ter mudança, e mudança para boa, só que, por enquanto, tem que passar por esse processo. Eu sempre faço uma comparação como se fosse... Nós temos um câncer no Brasil, nós temos um câncer. E para tratar um câncer é chato, é dolorido, dói a cabeça, a quimioterapia, cai cabelo, dói na hora de entrar, mas eu vejo que o Brasil tem jeito, o Brasil tem esperança. E é o processo que a gente está passando, mas uma judiação que estão fazendo com a família Bolsonaro, desestruturaram toda. Bolsonaro, o Eduardo, grande amigo meu, conheço desde 2013, o Duda, foi para os Estados Unidos. A gente sabe o quanto que ele gosta do Brasil, por mais que ele tenha aquela paixão pelos Estados Unidos, o amor dele aqui, está lá, não consegue vir. Então, assim, tem jeito. Então, assim, eu vou encerrar minha palavra com bem. Tá, mas... A tua fala me leva a uma pergunta antes de passar para os nossos colegas. O que te leva a pensar que tem o jeito? O que mudou? Eu acredito que ontem, ações como as de ontem, manifestações que mostram que o povo brasileiro está junto. Você pega a fala do Tarcísio de Freitas, que eu acredito que a gente vai falar hoje. Mudou, hein? Vamos. Mudou. Então, assim, você percebe que... estamos passando uma fase difícil, mas cada dia um pouco melhor que ontem. Então, graças a Deus, a internet está conseguindo mostrar para as pessoas a realidade, não estão sendo pautados apenas pela mídia. Falar que teve 50 mil pessoas, nem 50 mil pessoas, sem embasamento nenhum, pelo amor de Deus, igual o senhor comentou agora. O senhor não, pelo amor de Deus. Não, comecei. Parou tudo. Você. Vamos mudar o convidado. Tá saindo, Felipe, agradecemos muito a tua participação. Seja bem-vindo, volte sempre. Mostrar que a gente respeita os argentinos. Tá me chamando de velho. Meu avô é argentino. Tá, aí chamando de mais velho aí. Você lembra ele, né? Mentira, sacanagem. Mas vamos trazer mais ele. Sacaneou. Edu,
Risca. Quando ele tinha 30 anos de idade. A manifestação da esquerda foi uma catástrofe, assim. Então, você pega, mesmo com 250 ônus pago por sindicatos que fizeram aquelas coisas do INSS, enfim, vamos voltar para cá. Coincidentemente, mas pago por sindicatos, 250, 8 mil pessoas. Você pega a foto, não tem comparação nenhuma. Então, qual que é a minha esperança? Primeiro, postura dos grandes líderes, dos novos líderes que estão vindo. A imprensa sendo menos enviesada, mas você percebe um desespero da esquerda. E quando o seu inimigo começa a bater cabeça, igual a situação do Ciro, sendo processado, você fala, estamos no caminho certo. Então, por isso que eu acho que tem jeito, é um processo, é longo, graças a Deus, estamos há um pouco mais de um ano da eleição do ano que vem. Se tudo isso estivesse acontecendo, por exemplo, em julho do ano que vem, eu ia falar, segredo. Será que dá tempo? Não sei, sabemos. Um ano dá. Então, por isso que eu tenho essa esperança. Boa. Luiz Arthur Nogueira, teus comentários sobre a manifestação e sobre Michele Bolsonaro. Vamos lá, Segre. Bom, em primeiro lugar, a gente não sabe de fato o número exato de pessoas, mas é claro que a direita conseguiu atrair muito mais vezes pessoas do que a esquerda. Ponto. E é isso que interessa, mostrar a força de um lado e a fraqueza do outro. Quanto a Michele Bolsonaro, ela apenas externou algo que a gente já vinha falando aqui há muito tempo, que é um processo de humilhação pelo qual passa a família Bolsonaro. Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes não respeita a lei, não segue a lei e parece que é uma forma meio perversa, não sei, ele tem meio que um prazer sádico de querer humilhar as pessoas. E aí não é só a família Bolsonaro, não. A gente pode lembrar de vários outros, desde aquele episódio do aeroporto, né, em que ele humilhou aquela família que foi obrigada a admitir um crime que ela não cometeu para não ser processada. Enfim, são tantos exemplos, que a gente só tem a lamentar. Mas eu insisto, isso tudo um dia vai passar. Nenhuma ditadura é eterna. Um dia ele vai cair. Que fatalmente vai pagar por tudo que ele está fazendo. Lamento muito, Segre, é sim um processo de humilhação. Agora, vejam que quando a Michele Bolsonaro faz a demonstração de um áudio, ela tem que fazer menção 2 ou 3 vezes que era um áudio da internet, é um áudio que eu peguei na internet, para que não confunda e que não possa atrapalhar mais a realidade do presidente Bolsonaro quando ele coloca Deus, pátria, família, liberdade, uhul, aquele grito que ele usa, uhul. Mas ela teve que explicar a que ponto chegamos que tem que explicar o que a pessoa está colocando. É absurdo, por favor. Isso se chama autocensura. Quando você fica com medo de ser retalhado, você se autossabota para não ser punido pelo que você pensa. Isso é um absurdo. Isso é o caminho de uma ditadura e depois tem gente que fala que não temos uma ditadura de toga. É autocensura. Olha o medo que ela tem de falar algo que geralmente sempre é colocado. Está na internet, precisa falar 3 vezes. Mas graças a Deus ela pôs, porque tem muita gente que deixa de falar com medo de punição. Essa é a pior censura, a pior. A pior de todas, absolutamente. Vamos comparar as 2 imagens. Vamos ver primeiro a Paulista, já está. Paulista, estamos vendo, teoricamente 46 mil pessoas. O curioso é que a mesma quantidade de pessoas na marcha da defesa LGTB, da parada gay, são 3 milhões. 50 mil passam a ser 3 milhões de pessoas. E aí nós temos a Praça da República com, segundo alguém, 8 mil, segundo outro alguém, 4.300. Grande parte deve estar escondida embaixo da árvore. Quando a USP fazia ou faz alguns levantamentos, se colocam até no vidro, contam 2 vezes o que está embaixo do vidro e o que está no reflexo do vidro. É uma vergonha. E aí talvez tinha gente que estava no banheiro e aí eles contaram para ver se estavam aí também. Enfim. O organizador de atos pró-anistia, o pastor Silas Malafaia, saiu em defesa do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro em meio às especulações sobre candidaturas alternativas para a eleição presidencial de 2026. O pastor disse, e abre aspas, estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Fecha aspas. E ainda acrescentou, e abre aspas de novo. Nem um filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer se Bolsonaro não for candidato. Eu estou aqui. Isso é maturidade política. Fecha aspas. Professor Suano, as tuas considerações sobre a manifestação
Você ouviu o Tarcísio, o governador Tarcísio? Chegou a ouvir o discurso dele? Não cheguei a ouvir, mas cheguei a acompanhar depois. Primeiro, as pessoas estão começando a entender, e eu parabenizo o pastor Silas Malafaia com toda humildade, porque sou apenas um cidadão, só insignificante, mas parabenizo ele ter dito que o foco tem que ser o Bolsonaro. Não passa a reconstrução da direita e não passa a reconstrução, a formulação de um partido de direita, de uns valores de direita, de uma pauta de direita sem a presença do Jair Messias Bolsonaro ou aquele que ele apontar, mas se ele apontar por desejo próprio e não por imposição de quem quer que seja. Não tem como. Por isso eu parabenizo ao pastor Silas Malafaia, porque quando você olha o que está acontecendo, é muito evidente. A diferença é a desproporção daquilo que nós, a direita, estamos conseguindo e representando e aquilo que a esquerda representa. A esquerda, olha, curiosamente, quando o Arthur falou da questão da metodologia utilizada pela USP, a USP é muito engraçada, porque ela diz assim, a confiança é de 72%. Dos cálculos que eles fazem. É quase diz assim, você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, o cirurgião, ele tem 72% de saber onde fica o teu coração. Você não vai fazer. Mas eles colocam como se fosse a coisa mais simples do mundo. Certamente o estatístico vai dizer, esse cara está falando bobagem, ele não entende estatística, é assim mesmo que funciona. Não é assim mesmo que funciona. Você tem vários métodos. Quando você escolhe um, você tem que arcar com as consequências desse método que você colocou, que dá a imprecisão que está sendo dada. Porque, curiosamente, outras entidades, quando fizeram o levantamento, chegaram a errar em 100% o número daqueles que estavam do lado da esquerda. Um disse que era 4.200 e falou que era 8.800. Meu Deus! Margem de erro. Não, é uma margem de erro de 100%. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando você vê. Aí a gente olha e chegamos à conclusão. O 7 de setembro, ele representa, sim, o que está acontecendo no Brasil, que toda a sociedade, não, mas eu diria que 60%, 60% a 70% da sociedade está entendendo o que está acontecendo. É isso que importa. A única coisa que eu complementaria do que o Carmona falou é que ele disse, é um câncer, e esse câncer cedo ou tarde será extirpado. O que eu acho que na hora certa tem que fazer uma quimioterapia para realmente extirpar esse câncer. Isso não é violência. Sabe o que é? É você fazer um tipo de trabalho em que mostre que eles nunca mais poderão governar, porque eles não têm competência para tanto. Tal qual está sendo feito em São Caetano do Sul, que eu já acompanhei de tempo e a gente pode falar. Ali é um modelo, é um exemplo. É isso que faz, é a quimioterapia, depois, quando a gente recuperar o poder, para chegar e afastar esse pessoal. Você viu? Você viu? Ele ia falar, para concluir. E ele viu que ia falar isso e ele se conteve. Você viu? Para encerrar. André Marcília, todo mundo aqui no chat está explodindo. Quando que vai falar Marcília? Quando que vai falar Marcília? Agora é a tua vez. Agora eu falo. Segre, primeiro que essa questão da manifestação que a gente viu aí da esquerda, isso não é manifestação. Você juntar 6 pessoas é reunião de condomínio, no máximo 6, 7 pessoas, 15 pessoas ali. Isso não é um ato, não devia nem fechar a rua para isso. Agora, o que a gente precisa entender dessa fala da Michelle, sobretudo, é o que... qual o nome disso? A gente fala aqui em humilhação, mas vamos trazer aqui para o direito e dar o nome que no direito a gente usa, que é direito penal do inimigo. Humilhar o outro é exatamente isso que se chama direito penal do inimigo ou lawfare e assim por diante. Esses nomes que lembram na Lava Jato, ou os advogados, sobretudo de esquerda, os advogados do grupo Prerrogativas, enfim, as pessoas adoravam dizer isso aqui é direito penal do inimigo, a tortura e etc, lawfare. O Zanin escreveu um livro sobre isso, ele era um especialista nisso e tal, e agora eles esquecem desse tema todo, esse conceito parece que ficou soterrado, mas é disso que se trata. No momento que você humilha o outro, no momento que você usa o direito como um instrumento de humilhação do próximo, você faz com que o outro deixe de ser um sujeito de direitos e passe a ser um objeto inanimado, e é disso que se trata, você age dentro dessa esfera do direito penal do inimigo. E veja, a Michelle sequer está sendo investigada, sequer está presa, quer dizer, ela está sofrendo ainda mais pelos fatos que são imputados ao marido. Quer dizer, olha a falta de sensibilidade da Polícia Federal, a falta de sensibilidade do Moraes ao imputar ao Bolsonaro algo que respinga da família inteira dele.
Isso não faz o menor sentido. Isso não é só direito penal do inimigo. É tratar toda a família Bolsonaro como um inimigo. Então, a gente precisa... Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto que eu fiquei chocado é de ver alguns comentaristas de esquerda, em alguns canais de esquerda, tirando sarro do choro da Michelle. Isso é de uma insensibilidade. E aí essas pessoas, Segré, são chamadas de ponderadas, essas pessoas são as moderadas, essas pessoas são as que vão dizer que os bolsonaristas são extremistas, que é preciso acabar... Esse comentarista chegou a dizer, essa gente, ao se referir aos bolsonaristas que estavam reunidos, essa gente, como, enfim, se fosse uma qualidade menor de ser humano, essas são as pessoas que estão no poder, dizendo que com o bolsonarismo não é possível mais lidar. Então a gente precisa colocar os pingos nos is em relação a isso. E um ponto que eu também acho importante de dizer é o seguinte: quando o Malafaia fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro precisa ser o candidato, é o nome, etc. Muita gente entende que ele está ali rivalizando com o Tarcísio, ou criando algum tipo de birra ou algo do gênero. Eu não entendo assim. Também não. Veja só, a gente precisa compreender o jogo político. O jogo político é independente do que vai acontecer no ano que vem, o nome do Bolsonaro precisa estar circulando. O nome do Bolsonaro precisa estar ligado ao pleito eleitoral. Se eles chegarem agora, nesse momento, e falarem assim, realmente já não deu mesmo para o Bolsonaro, então vamos abrir mão de tudo. Bom, acabou, então não tem... Você desmobiliza todo mundo. Você desmobiliza a possibilidade de anistia, você desmobiliza a possibilidade do Bolsonaro influenciar nas eleições. Então falar do Bolsonaro não é contra o Tarcísio, é a favor das eleições com o nome Bolsonaro como potente, independente até mesmo de quem vai ser, quem vai estar ali na cédula eleitoral. Você controlou o tempo? Posso, não controlei, mas eu poderia fazer apenas uma complementação que para mim essencialmente é essencial e é importante. Eu concordo plenamente com o que você falou. Mas discordo. Existe a questão... Não, a questão de concordar com parte e discordar do todo faz parte do jogo. Com certeza. Mas aí é que tem, eu concordo com o que você falou. Onde que viria, agora já que você falou de discordância, onde viria da minha discordância? É que isso não pode ser apenas uma questão de tática política. Isso tem que estar inserido num conjunto de valores. Como assim? Mas não é. Eles estão falando da anistia. Se a anistia vier, ela vai atingir o Bolsonaro. Não, e aí é uma questão concreta. Tudo bem, é uma questão concreta. Mas o que eu estou te dizendo é, tudo bem, não pode ser apenas um discurso para não permitir a desmobilização da direita. Ou seja, tem que ter a parte estratégica e a parte tática. A parte tática é essa, não permitir a desmobilização da direita. Onde que está a parte estratégica? O entendimento dos valores que devem nortear isso. E esses valores passam por aquilo que o Bolsonaro começou, mesmo que ele talvez nem tivesse consciência do que ele estava fazendo. Mas o que foi que ele começou? A construção de um novo caminho, que era um caminho que restauraria os valores ocidentais e cristãos do Brasil, que estavam sendo jogados fora para a tomada da esquerda, inclusive a tomada da esquerda nas universidades e na Igreja Católica. Não à toa que quem foi que fez a grande frente para dizer como cristãos nós estamos com o Bolsonaro foram primeiro os pentecostais, foram os evangélicos. Foram eles que chegaram e falaram, nós é que estamos entendendo o que deve ser feito, porque são os nossos valores. E aí o que eu digo, eu concordo plenamente contigo, o jogo político necessita disso por uma questão de tática momentânea, mas a gente não pode simplesmente, não é o que você falou, eu sei, mas fica um alerta para aqueles que possam pegar isso e transformar para uma outro tipo de ação. Simplesmente dizer, agora que a gente resolveu o problema, vamos continuar com essa máquina podre que está aí, que nós já assumimos o poder. O Brasil não tem a dimensão de Caetano do Sul, São Caetano do Sul, em que você pode, com uma boa administração, mesmo que tenha uma máquina podre, fazer com que tudo dê certo e agora a gente pode paulatinamente resolver o problema da máquina, reestruturá-la. O Brasil tem que ter, claro, a necessidade de uma reestruturação da máquina. Aí é o que eu sempre defendo. Essa reestruturação, ela passa necessariamente pela presença do Bolsonaro ou daquele que ele vai indicar, dizendo, esse é o meu herdeiro, porque ele tem um compromisso comigo de que ele vai reconstruir ou vai construir um novo caminho. Mas você sabe que aí, e eu concordo com o que você está dizendo, mas do ponto de vista político, quando você resigna a tua posição e aplica a esquerda e a direita, se o Lula dissesse, não vou mais para a reeleição, acabou o governo do Lula. Não tem mais Lula. Sim. Quem vai ter? O que ele indicar, ou quem vai ser o candidato sucessor. Se o Bolsonaro falar, estou fora, o Bolsonaro acabou. Exato. Então aí vai ir, aí da direita já tem um monte de gente, não? Caiado, que vai nas festas do STF, o eleitor não vai esquecer disso. Desarmamentista. Sim.
Quando você tem o Tarcísio, que na minha opinião, e mesmo que está tendo um monte de paulada de muita gente da direita, Ele é excelente. é fiel ao Bolsonaro. Ele é exato. E ele declarou. sabe que ele chegou onde chegou por Bolsonaro. Não teria chegado sem o Bolsonaro. E ele manifestou, inclusive, isso várias vezes. E foi muito criticado quando ele ia a alguma reunião do Gilmar Mendes ou com o STF, mas ele estava indo por indicação ou sabendo Bolsonaro que ele estava indo. Mas tem um monte de oportunistas que defendem, na teoria, o Bolsonaro, porque não fica legal ser contra. Mas, na surdinha, ele fala, cara, se o Bolsonaro for, eu estou fora. Sim. Então eu prefiro que ele fique de fora e eu vou na possibilidade. Segre, esse é um problema que é engraçado, mas na esquerda não tem, né? Na esquerda todo mundo é unido em prol de Sempre. de algo. Agora na direita tem uma direita que é contra a direita, né? Então assim, aliás tem uma elite de direita, é interessante isso. Tem uma elite de esquerda que é contra o bolsonarismo e tem uma elite de direita que é contra o bolsonarismo. Ah não, eles não falam francês, olha lá, olha como ele come, tem farelo quando... Nojinho estético, Nojinho que nem você estético. falou. É disso que se trata. E essa direita que é contra o bolsonarismo, se você dá uma apertada, eles votam 13. Uma frase só, sabe o que vai me fazer ir à igreja e agradecer à direita, dizendo, parece que tomaram consciência, se taticamente eles conseguirem fazer um passo. Independentemente do Bolsonaro conseguir se candidatar ou não, eles fazem o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos nós 4 também nos candidatarmos. Como? Da seguinte maneira, 5 ali, ninguém bate no Bolsonaro. A gente consegue controlar o tempo do debate, porque a esquerda faz isso. Eles colocam 5, 6 ali e 5 ficam dando porrada num só. É boa E essa. eles não batem entre eles. Nós vamos fazer o pacto. E depois, vindo o resultado do segundo turno, tá todo mundo com ele. E se o Bolsonaro não for, todos nós estamos apoiando esse daqui, seguindo essa determinada pauta, Pode que ser. passará para aquilo que o Bolsonaro ou um grupo específico vai apresentar. Para mim é central nessa história o posicionamento de qualquer um, 4, 5, não importa, mas em relação ao STF. Porque, veja bem, alianças políticas, vamos lá, vamos pensar então um cenário no ano que vem sem o Bolsonaro. Bora. Então, muito bem, enfim, chegamos lá, não deu certo, ok. Aí tem os nomes que estão aí, certo, mas qual é o posicionamento em relação ao STF? Porque uma coisa é haver costura política para se fazer uma ponte, é o que é possível, é o que é aceitável, certo, mas a única coisa que não é aceitável é a gente permanecer do jeito que a gente está em relação ao STF. Claro. Se o executivo tiver uma pessoa lá que é aceita pela esquerda, pelo STF, pelo governo, será que não é alguém que costurou essa entrada com o próprio STF de tal maneira que não vai mudar nada? Pelo amor de Porque Deus. se nós não É isso mudarmos aí. nada, acabou. Terrível. Marcília, você acha Tem que é o que estar na executivo que vai mudar ou o Senado? É o Senado, mas o executivo, se ele não tiver uma posição de chegar e falar para o STF, aqui você não entra. Claro. No meu você não põe. Se o Mas o executivo- Bolsonaro fez isso, o governo dele foi um caos por causa do Mas teve um STF. detalhe, porque o Bolsonaro, com todo respeito aos partidos que estão, o Bolsonaro foi obrigado a ceder para alguns lambedores de ferida, logo depois que ele recebeu a facada, que ficaram em volta dele. Esses lambedores de feridas pertenciam a um partido que hoje é a União Brasil, que era o DEM. E eles colocaram um bando de gente no governo dele que obrigou o Bolsonaro a ter que se ajoelhar para o legislativo. Porra, você vai dizer que é um governo que tem apoio do legislativo, que tem um Rodrigo Maia, um Alcolumbre como presidente da casa, que tem um cara como Mandetta, que tem a cara de Paulo de fazer o que fez. Pacheco. Não, Mandetta, que era ministro da Não, Economia, não, o o ministro Pacheco. da Saúde, tem um Pacheco. Mas vamos Não tem lembrar que a como. gente estava num momento de pandemia, a gente estava num momento, enfim, tinha uma série de questões contextuais que a gente não vai ter mais. Inclusive tinha a surpresa de como é que vai ser esse governo Bolsonaro. Esse tipo de questão, vamos dizer assim, entre aspas, assustou muito. Muita gente. Muita gente, inclusive as instituições, os ministros. Desde a época de Dom Pedro I, que o STF não colocava tanto pau na roda de um presidente, pelo amor de Deus. Sim, isso mesmo. Eu, como estava lá, o STF não deixava de governar. Eu dou um exemplo clássico para isso. Eu tive o privilégio de ser o responsável por redigir a MP da liberdade de expressão no ambiente digital, lá em 2021. O presidente assinou dia 6 de setembro de 2021. Se existe a lei do Marco Civil da Internet, enfim. E o STF, na época a Rosa Weber, ela devolveu a MP, falando que a MP era inconstitucional porque não tinha relevância e urgência.
Então, tipo, você percebe assim, não, é que a ditadura da toga, ela se traveste de nota técnica, de uma juridiquês, de uma tecnocracia, que no fundo não tem nada a ver com isso. Então, eles fazem o que eles querem. O próximo presidente, a gente tem que lembrar disso, muitas pessoas... Talvez eu, no começo do governo Tarcísio, eu tive o privilégio, quando eu saí do governo Bolsonaro em 2022, eu vim trabalhar em 2023 com o Tarcísio. Fiquei 1 ano e 6 meses com ele antes de ir para São Caetano, como diretor de administração e finanças numa vinculada à Secretaria de Agricultura. E muitas vezes eu falava, pô, o que o Kassab está fazendo aí, cara? O que o Kassab está fazendo aí? Pô, tem que colocar Também, como eu estava no Ministério da Cultura, a gente vê aquela roubalheira dali, Rouanet, aquelas coisas acontecendo, a gente veio mais empenhado. Só que agora eu vejo que se talvez não tivesse um pezinho, ia ter um negócio que eu costumo chamar de apagão administrativo. Não ia conseguir fazer a roda girar. É isso aí. Então, às vezes, um pouco mais de estratégia ficaria melhor. Não estou falando para desculpa o palavrear, não tem que mijar para o STF. Tem que se posicionar e fazer a roda girar. Tem valores que são inegociáveis. Tem valores que são negociáveis. E é isso, a partir daqui, zero. E é isso que a gente precisa entender de quem poderá assumir a presidência. Porque se não tiver valores negociáveis, bom, se tudo for negociado, então com certeza... Tarcísio. Tarcísio. Que elogio. Melhor que Boulos, né? Isso é um elogio. Pô, chamá-lo de Tarcísio é um elogio. Porque para mim o Tarcísio é o cara hoje no momento, depois do Bolsonaro e a família Bolsonaro. Mas tudo bem. Não, tudo bem, Lula. Xinga, não muda de sexo. Me chamar de Lula? Levou. Mas aí eu tenho algo que me defende ad eterno. Posso contar essa história? Quanto que você quiser, seja feliz. O Lula ia assumir o ministério daquele ministério que a Dilma deu para ele. Eu estava lá no Palácio do Planalto e eu o vi descendo a escada. Eu estava acompanhando uma jornalista que estava com um problema no pé, ela não estava conseguindo andar. Ela disse, eu preciso bater essa foto. Tudo bem, vem comigo. Foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, que eu nunca acotovelei tanto petista na minha vida. Para passar, eu puxava e tá. Aí eu fui, e eles todos emocionados, que imaginavam que eu queria abraçar o senhor. Quando esse senhor chegou lá, onde está mais ou menos o Arthur, suando que nem um porco, ele me viu indo para ele achou que eu ia... suando. Aí ele me viu, achou que eu ia lá para abraçá-lo. Na hora que ele fez isso, ele empurrou a pessoa que estava com ele, veio na minha direção e fez assim. Na hora que ele fez assim, eu passei por debaixo da mão dele, fiz assim, bate a foto, virei a cara. E ele ficou com uma cara de bobo olhando assim, ó. Ah, lembro que você contou. Eu sairia pelo outro lado. Eu me orgulho de dizer, nunca, e ninguém jamais vai me confundir com É isso aí, muito bem. O desfile militar em Brasília aconteceu na manhã deste domingo e contou com a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja da Silva e de diversas autoridades do governo. De acordo com a estimativa divulgada pela Presidência da República, 45 mil pessoas assistiram ao desfile. Eu queria saber como é que eles contam, se é de 1 ou de 10 e 10. Já a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal contabilizou 80 mil presentes. 80 mil presentes. A Oeste apurou que a Secretaria de Segurança considerou também o público presente na área fora da esplanada que assistiu ao desfile, próximo à rodoviária do Plano Piloto, localizada a alguns metros do local do evento principal. Neste ano, o governo petista definiu como tema central Brasil soberano. Zero surpresa. O desfile durou cerca de 2 horas, incluindo a passagem das tropas das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea. O encerramento foi realizado com a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Nós estamos vendo agora algumas das imagens desse desfile que flopou também, mas vamos tentar comparar uma foto da época do 2022, 7 de setembro de 2022. O presidente que perdeu as eleições, no mesmo lugar, e uma foto dessa manifestação, do desfile de agora. Pode colocar, Edu, por favor. Aí nós estamos nessa apresentação do Bolsonaro com a Michele e tínhamos uma foto do público. Tá. Bom, então não temos essa manifestação dos dois, mas claramente era muita gente no dia 22, em 2022, 7 de setembro, e nenhuma pessoa agora. Então faz o desfile para ninguém. Mas um dado que me chamou a atenção
Faz para a câmera. Faz para aquele fotógrafo. Como é que chama aquele fotógrafo? Esse está sempre. Está sempre, está aí, cabeludo. É o fotógrafo dele, tá? Desde que o Lula nasceu, ele tá lá. Tá, mas o que me chamou a atenção, nenhum dos ministros do STF estavam aí, Luiz Arthur. Nenhum. Casualidade? Compromisso prévio? Pois é. Ô Segre, você reparou que o 7 de setembro virou um evento político-partidário? Eu lamento profundamente. Porque até onde eu sei, o 7 de setembro é uma data do país, deveria ser um evento de Estado, não de governo. Acho que tem muita coisa errada. Medir popularidade do Lula em relação à quantidade de pessoas que foram assistir um desfile 7 de setembro, o que uma coisa tem a ver com a outra? Na minha opinião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai descobrir se o Lula é popular ou não, se a esquerda promover uma manifestação em favor do governo, vamos ver quantas pessoas comparecem. Agora, querer usar desfile de 7 de setembro para isso, eu acho que é um equívoco muito grande. Segre, na semana passada, no dia em que a Geise, ela apresentou aqui o Faroeste, eu, diante dessa questão aí da indefinição sobre o futuro da direita na próxima eleição, eu até fiz uma proposta aqui para a nossa audiência que nos acompanha no YouTube, dizendo o seguinte: quem é você que nos assiste aqui? Eu coloquei assim, a gente tem o bolsonarista, a gente tem o direitista e a gente tem o anti-Lula. Não necessariamente são as mesmas pessoas. Claro que o bolsonarista é aquele que assim só vai aceitar a eleição do ano que vem se tiver um Bolsonaro na urna. Seja o Jair, o Flávio, o Eduardo, a Michele, tem que ter o sobrenome Bolsonaro na urna, senão ele não aceita a eleição. O direitista aceita que não tenha um Bolsonaro, desde que o candidato seja apoiado por Jair Bolsonaro. E o anti-Lula está naquela situação, eu aceito qualquer um que não seja a esquerda. Para tirar a esquerda do poder, eu topo qualquer um que se diga anti-Lula. E aí qual é o meu temor? Uma fragmentação. Pessoas remando para lados diferentes. E fico feliz com a ideia aqui do Suano, dizer o seguinte: podemos até fragmentar no primeiro turno, desde que estejamos juntos no segundo turno contra a esquerda. Mas é um processo longo, que pode ter muito ruído, e aí o meu temor é se o Tarcísio não vai ser bombardeado até lá, porque o Tarcísio é amado por uns, mas é odiado por muitos, inclusive dentro do bolsonarismo. Eu tenho uma teoria, não sei, e da onde que eu tirei essa teoria? Da minha cabeça. Não tenho nenhum argumento político, não falei com ninguém me falou isso que eu vou conversar. Eu acho que a fórmula, a chapa presidencial da direita, não podendo ser o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, seria Tarcísio e Michele. Genial. Para ter o sobrenome Bolsonaro na é chapa. A minha percepção. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, usou o ato da direita na Avenida Paulista neste domingo para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar o projeto da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas que estão sentenciadas. Vamos assistir agora a fala do governador. É por isso que a gente está aqui, para dizer para o Hugo Mota: paute a anistia. Qual é o recado que vocês querem dar para o Hugo Mota hoje? Qual é o recado que a gente vai dar para o Hugo Mota hoje? Presidente de casa nenhum pode conter
a vontade da maioria do plenário. Vão ter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute! Felipe, mudou o discurso do Tarcísio? Magrinho, hein? Tava magrinho. Tá magrinho. E sem tomar remédio, hein? Palavras dele. Ele falou que tá indo na raça, passando fome mesmo. Muito bom. Ele é uma pessoa muito, muito engraçada, assim. Eu tenho o privilégio de conhecer. E, assim, mudou o discurso, graças a Deus. Eu acho que talvez a palavra pressionar é muito forte. Ele tem uma relação próxima com o Hugo Motta, a gente sabe disso. E eu acho que essa palavra, talvez a imprensa esteja usando muito para poder ter um desgaste entre o Tarcísio com o Hugo Motta. Mas eu acho que é notório que todo mundo quer que ele paute. É só pautar. Vamos fazer o Estado Democrático de Direito? Pauta e deixa os deputados decidirem. Agora, gostei da postura nova do Tarcísio. Eu acho que agora ele está se posicionando mais, está podendo jogar para a plateia, no bom sentido, falando com a população real qual é a visão dele, que ele tomou muita porrada. Falando, não, ele não é de direita, ele não é, ele é um centro-direita, ele é tecnocrata, ele só quer entregar ponte. Agora não. Agora ele deixou claro que ele é leal ao presidente Bolsonaro, que ele sabe que ele chegou onde chegou por conta do presidente Bolsonaro. Ele deixou muito claro, paute a anistia. Então, eu acho que se alguém ficou na dúvida se será que ele está com o Bolsonaro ou não, depois de ontem essa dúvida não existe mais não. Eu vou te provocar aqui, André, com uma questão vinculada com a anistia. E tem a ver com o Código da Constituição. Porque muitas pessoas estão indicando que a anistia não estaria dentro do que seria uma saída para todas as pessoas que estão com essa dosimetria exagerada, segundo a nossa subjetiva opinião. Mas tem dois artigos da Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição, inciso 43, que diz que estabelece a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Nós falamos a outra vez no Faroeste Brasileira que os conceitos eram anistia geral em função de uma questão. Não tinha um CPF no meio. A graça e o indulto, sim, tinham um CPF vinculado. Mas aí vou no artigo 5º, o inciso 44, que determina que a ação de grupos armados, cíveis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático é um crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que não é possível pagar fiança para sair da prisão e que não prescreve mesmo com o tempo. Porém, o que inclui essa situação que hoje está tendo no STF seria passivo de anistia, segundo o inciso 43 da Constituição, artigo 5º. E o 44, que coloca a questão de tortura, seria o que estaria acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Veja só, como é que funciona? A anistia, ela não está, nós não temos nenhum crime contra a democracia, que é bom a gente também colocar aqui entre aspas, porque parece que a gente legitima que aquelas pessoas então cometeram um crime contra a democracia. Não, aquilo que a gente tem na lei, crime contra a democracia, não está abarcado pela impossibilidade de anistia, ou seja, a anistia pode se dedicar aos chamados crimes contra a democracia. O que está excluído? Tortura, tráfico de drogas, e outros crimes hediondos que ali estão listados na Constituição. Nenhuma dessas imputações que estão sendo feitas aos réus do dia 8 e ao Bolsonaro estão impassíveis de anistia, ou seja, a anistia pode sim ser dedicada a essas pessoas. Primeiro. Segundo, em nenhum momento a Constituição diz que se não houver uma condenação, primeiro, você não pode dar anistia. Ou seja, que você precisa primeiro esperar que as pessoas sejam condenadas para depois dar anistia. Em lugar nenhum está isso. Até porque a anistia não é perdão. A anistia é esquecer o fato.
Então você também não tem esse problema. Terceiro, você tem aqui o Bolsonaro recebendo também na Justiça Eleitoral, que o tornou inelegível, os mesmos fatos que estão fazendo com que agora ele seja julgado no STF. Então lá, na Justiça Eleitoral, a reunião com embaixadores e divulgação de vídeos o tornou inelegível. Aqui no STF, exatamente a mesma coisa. A divulgação de vídeos e postagens está fazendo com que ele seja entendido como alguém a ser condenado por golpe. São os mesmos fatos. Então não tem como dar anistia aqui e não dar ali. E a grande cereja desse bolo, se você vai conceder anistia aos réus do dia 8 por crimes A, B e C, não dá para não conceder ao Bolsonaro pelos mesmos crimes. As imputações feitas aos réus do dia 8 são as mesmas feitas ao Bolsonaro. E anistia não é sobre Bolsonaro, anistia não é uma pauta do Bolsonaro, anistia não é algo que se destina apenas a ele, sim a fatos e a crimes. Então não tem como nem dar uma anistia para o Bolsonaro e nem tirar o Bolsonaro de uma anistia. Ou é sobre os fatos e os crimes para todo mundo, ou não é para ninguém, senão aí sim você está tirando a isonomia da anistia e tornando ela inconstitucional. Então a gente precisa colocar isso na mesa, né, Segre? Porque a gente escuta muito ruído sobre esse tema e a gente precisa esclarecer. Não tem como anistia ser feita sem o Bolsonaro. Não tem juridicamente, é inconstitucional uma anistia hoje que seja seletiva, apenas a tais pessoas e não aquelas outras. Ô Marcelo, só uma dúvida. A anistia pressupõe a elegibilidade ou são coisas diferentes? A anistia, ela precisa pressupor a elegibilidade. Porque se você der uma anistia, veja só, o Bolsonaro, então, ele está sendo acusado, né, de ter feito posts que enfraqueceram, essa é a acusação no STF, posts e lives e reuniões que enfraqueceram o Estado e, ao enfraquecer o Estado, permitiram uma tentativa de golpe. Essa é a acusação da PGR. Bom, lá o que o tornou inelegível é a mesma coisa. Reuniões de embaixadores que aquilo tudo se tornou um vídeo e aquele vídeo foi divulgado. Ou seja, se aquele se tornou inelegível por divulgar vídeo, aquele está sendo condenado por tentativa de golpe por ter feito vídeo também. É a mesma coisa. Os fatos são os mesmos. Então eu nem tenho como dar anistia para um e tirar o Bolsonaro e nem tenho como anistiar os fatos que estão no STF e excluir os do eleitoral. Por isso que a minuta, o documento que está sendo, retrocede a 2019, para incluir. Né? Mas eu posso estar enganado. Para incluir o negócio da Piauí, me parece, né? Aquele processo do fim do mundo. Exato, inclui todo um conjunto de elementos. A dúvida que eu tenho, não é a dúvida, faço uma pergunta para saber se isso é uma malandragem que foi adotada por as juristas supremas do Brasil, mas pelo que eu me lembro, a primeira acusação que o Bolsonaro recebeu na questão do TSE não foi nem pelo fato dele ter feito a reunião com os embaixadores. Olha como eles são... Publicar isso na EBC, né? Porque ele utilizou os instrumentos públicos para utilizar algo. Aí depois, por quê? Porque eles perceberam a bobagem que tinham de impedir um presidente de fazer uma reunião com embaixadores, que é a prerrogativa deles. Ao contrário do caso do STF, que fez, ou o TSE, que fez uma reunião com embaixadores para falar mal do nosso presidente. Eles fizeram isso. Porque eles foram lá no ar diziam que Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, estava cometendo deslizes pelo fato de estar questionando a integridade dessa coisa que é a urna. Eu não vou nem falar sobre isso. E quantas pessoas foram para o exterior também para poder falar que o presidente Bolsonaro era um genocida? É um absurdo. Deputados de esquerda podem ir lá e falar mal do presidente. Aí não é atentado. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Aí não. Para Portugal. O inverso, não. O inverso não pode. Felipe, eu questionei pessoalmente a Boulos, numa sabatina, pessoalmente. Falei, me explica a diferença. Porque em 2017 vocês invadiram ministérios, invadiram o Congresso, botaram fogo em 3 ministérios. Ele quis me jogar para fora dizendo, eu não sei há quanto tempo você está aqui no Brasil. Falei, há 43 anos. Eu quase sou mais brasileiro do que você. Ia convidar a cantarmos juntos o hino, mas me pareceu que não procedia. Vai que ele não sabia. Ele não sabe. Ele canta em linguagem neutra também. Deve ser. Lembra? Verdade. Ele fez então, e aí eles afirmam que aquela manifestação que pedia fora Temer, que incendiaram coisas, depredaram patrimônio, feriram pessoas, foi uma manifestação política.
Aquele foi. Mas aquela foi mais... depende de quem é. Que alguém me explique a diferença. Não tem explicação, eles tentam fazer aquele fabricação do consenso, é o que a imprensa faz. A imprensa mesmo chama isso. Um é manifestação, a outra é tentativa de golpe, como se o Estado fosse físico. Coisa... Eu lembro de uma publicação que fizeram quando Bolsonaro visitou a um dos sheiks, não sei nem como se chama, dos Emirados Árabes, e era o ditador. Quando Lula visitou mesmo, era o herdeiro. Que você fala, era a mesma pessoa, cara. Como é que era Saudita, né? Então, um era o ditador, que estava na foto com Bolsonaro, o outro era o príncipe herdeiro, que também é ditador. Ou um herdeiro e outro herdeiro, os dois são ditadores. Marcílio, até o Marcílio, como jurista, pode explicar isso para mim. Tem uma certa angústia nessa suposta inconstitucionalidade que o STF, na figura de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, diz de uma anistia. Acho que isso é um problema que eles vão criar, que é gigantesco. Aí tem uma ruptura, por uma razão muito simples. A anistia é prerrogativa do legislativo. E o que eles estão alegando é que não pode existir anistia para determinados crimes porque estão cláusulas pétreas. Então eles estão dizendo o seguinte, ainda é a cláusula, mas é o que eles falam, não é o que eu tô dizendo. A liberdade de expressão também Acabamos de ler. Então nós temos duas cláusulas. Uma delas é estar retirando uma atribuição do legislativo. Aí tem uma ruptura. Só para concluir um negócio que é porque é tão importante a presença do Tarcísio. Não é apenas por ele ser uma liderança política, ele teve capacidade de dizer que ele só chegou onde ele chegou por culpa do Bolsonaro. Não é a eleição de governador, é como ministro. Isso demonstra humildade. Mas tem um dado que dá a importância dele ter ido no Congresso, que as pessoas esquecem. O Tarcísio, ele foi consultor concursado da Câmara. Para as pessoas tentarem identificar isso. São 100 mil concorrentes para 1 ou 2 vagas. O cara tem que ser bom para estar lá. E quando o cara entra lá, ele conhece uma coisa que as outras pessoas não conhecem. Como funciona o intestino daquela porcaria lá. Significa o quê? Quando ele vai lá e negociar, vamos fazer assim. Aí vem um deputado e fala o seguinte, veja bem não. É assim que funciona aqui dentro. Se você não fizer isso, eu sei como te frear. Então você cria vergonha na cara. Essa é a importância. Isso é verdade. Ele conhece por dentro aquilo lá. Diga. Olha, vamos lá. O que as pessoas, quando alguns juristas de esquerda, tem muito jurilulista, né? Não é jurista, é jurilulista. Então, quando algum jurilulista vem dizer que a anistia é inconstitucional, qual é o raciocínio? Para o pessoal entender. Então, vai lá. A Constituição tem um artigo que fala o seguinte, anistia não pode nesse caso. Sim. Beleza. Aqui, os crimes de que a gente trata estão aí? Não estão. Então, em tese, acabou. É taxativo. Acabou, ponto. Ninguém discute isso. Aí vem os jurilulistas e falam, calma, não responda ainda, né? Não, sabe aqueles comerciais? Calma, não responda ainda. Então, aí é o seguinte, aí eles vão dizer que o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que o Estado ele é protegido pela Constituição e que você permitir anistia contra algo que atente... É uma construção, não está escrito. Mas a Constituição fala outra coisa. Eles estão viajando em cima de uma tese. Eles não estão lendo a Constituição. Eles estão falando o seguinte, a Constituição realmente diz que os crimes contra a democracia não estão abarcados, não estão impossibilitados pela anistia. Então, como não dá certo aqui, eles começam a construir uma tese. E a tese é essa. Se o Estado é protegido pela Constituição e um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, ele atinge o Estado, então implicitamente, mesmo que a Constituição não diga, implicitamente não dá para ter anistia contra algo que atente contra o Estado. Só que aí, segredo. Aí eu viro então para um jurilulista desse e pergunto, tá, e os crimes aí da Previdência também não destroem o Estado? E matar alguém não destrói o Estado? E matar 100 pessoas? Então, por exemplo, matar uma pessoa pode anistia e matar 100. Não pode? Não, e matar 1000. E roubar alguém e com esse dinheiro poder fazer um hospital. Por exemplo. Entre outras coisas. E roubar o país. Então. Né? Aí pode tocar. E, por exemplo, você fazer um crime, ou você cometer um crime de lavagem de dinheiro, ser condenado lá no Peru há 15 anos e depois asilar politicamente essa pessoa aqui. Aí pagar a viagem. Você entendeu? Voltar com um avião da FAB. Então, onde que está
como que você quantifica o que atinge o Estado ou não para fazer essa sua construção? Então, isso é de uma subjetividade que cria uma insegurança jurídica que não faz sentido. A questão é simples. Se a Constituição diz não cabe anistia contra isso, e esses crimes estão sendo julgados agora não estão lá, acabou. Olha que ou interessante. a Constituição vale ou não vale. Rubio Salazar Paia disse, e o PCC e o Comando Vermelho tomando parte do Estado. Pode. Vamos fazer um sorteio. Quem fala primeiro? Eu. Então fala aí. Por pura e espontânea pressão. Tá sorteado. Tá sorteado. Não, eu vou porque depois ele vai discordar. E se eu não falar antes, ele não tem do que discordar. É verdade. Então, ponto. perfeito. Então, fale para ele poder discordando e concordar. Você viu a elegância dele? Ele falou bonito. Olha como é que ele falou bonito. Ele diz assim, fala primeiro você, né? E nisso já começou Mas a você falar. estava falando. Estava falando ele. Aí você interrompeu. Não, mas ele quis dizer o seguinte, que você fala, ele não tem como discordar. Não, peraí, você está traduzindo o que ele quis falar? Ele está aqui, ele pode falar. Eu tenho que fazer isso que é para evitar dele chegar e tá bom. Manda aí, André. Está subvertendo a dinâmica. Estou anotando. Olha, sou candidato ao SF. O ponto... é verdade, eles vão assim. Outro ponto que a gente estava falando de anistia e tal, e outro ponto que eu escuto muitos lulistas falarem é o seguinte, não, mas uma anistia agora pode trazer consequências perigosas para o Brasil, porque, enfim, vai que isso vai estimular próximos golpes ou próximas tentativas de golpe e tal. E esse também é um argumento que não é jurídico, né? Enfim, porque, veja, você está vivo, você está em risco. Então, se é assim, não dá para correr risco de nada. Eu posso anistiar, por exemplo, alguém e pode gerar um problema. Bom, então não posso nunca mais nomear um ministro, porque quando a gente nomeia um ministro, eu corro o risco dele se tornar um tirano. Claro. Quando eu elejo um presidente, corro o risco dele roubar o país, não é? Não que isso esteja acontecendo ou tenha acontecido. Não, de jeito nenhum. É só pelas dúvidas. Só uma conjectura hipotética, supondo. Né? Então a gente não pode se apegar a isso e entender que um Estado democrático ele vive de risco. Só não existe risco em regime autoritário e tirânico, porque tudo está sob controle do líder e de quem está no poder. É isso aí. E agora, Suano, vai discordar, vai concordar ou vai complementar? Não tem como discordar de uma personalidade como Marcílio, mas eu posso completar. Por favor. Olha a elegância. Olha a elegância. Eu tinha que aprender alguma vez. Esse cara é muito elegante. Porque a única coisa que eu complementaria, da minha perspectiva, o Gilmar está fazendo apenas o jogo de encenação. Quando ele foi um dos primeiros a manifestar que existe inconstitucionalidade e ele não é burro. Daqueles que lá estão, o cara mais técnico é o Gilmar. Sem Depois, você coloca o Fux e coloca o André Mendonça. O resto não tem técnica nenhuma. E o melhor em termos de técnica é o Gilmar. Então ele não é burro. O que me parece é que ele está criando as condições de negociação para um futuro, porque ele é tão esperto que ele sabe que mesmo que a anistia os atinja, porque vai atingir eles também, eles simplesmente vão fazer de conta que eles não fizeram nada dessa porcaria que está acontecendo no Brasil. E eles são os responsáveis por isso. Mesmo assim, ele sabe que haverá um futuro, que aí eles vão ficar na mira de toda a sociedade brasileira e daqueles que vão ser eleitos no ano que vem. Então, o que me parece é que ele está jogando agora pesado dizendo isso, porque ele já está pensando nas condições de negociação para eles tirar os deles da reta para esse futuro que virá. E não para a anistia, porque eles vão ser beneficiados também. E aí, eles também, por mais que eles não sejam marxistas, a gente não sabe o que eles são, mas a lógica dele foi uma coisa que o Marcelo havia falado. Qual é a diferença entre 100 e 1000? A lógica deles é a lógica stalinista, apesar, mesmo que eles não sejam nem marxistas, apesar de não se saber se foi o Stalin que disse isso, é atribuído a ele, é muito simples. Uma morte é uma tragédia. 100 mil mortes é uma estatística. A maneira como você lida com a estatística e a divulgação da tragédia é que está na narrativa. Para isso você precisa ter meios de comunicação. E eles têm. Gramscismo. Essa é a jogada. Professor, eu tenho uma dúvida que tem a ver com a minha carência idiomática. Tem uma pessoa aqui, Fernanda Lima, no chat, que disse Marcelo Suano é a pedra angular no faroeste. E eu confesso que não sei se isso é um elogio ou uma crítica, porque uma pedra é um problema.
Mas uma pedra angular, aí o angular me descolocou. Isso seria um elogio à sua pessoa? Será que Fernanda Lima é aquela apresentadora? É do Rodrigo. Mas e aí, professor Suano, você considera o comentário da Fernanda Lima como um elogio pelo fato de ter um angular no meio? Eu vou tomar com elogio mesmo quando me esculhambam, mas de repente já está dizendo que eu sou a pedra que está enchendo o saco, então, por isso eu fiquei. Fernanda, nos ilumina com um comentário complementar, por favor. E agora, como o Luiz Arthur tentou queimar a minha pauta e eu me toquei no meio, vamos na pauta que Luiz Arthur Nogueira estava trazendo. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, afirmou ontem que não existe, abre aspas, ditadura de toga no Brasil, fecha aspas. A declaração foi publicada em mensagem no Dia da Independência, na qual ele, Gilmar Mendes, argumentou que a liberdade se fortalece por meio de instituições. Abro aspas de novo. Não há, no Brasil, ditadura de toga, fecha aspas. Tampouco ministros agindo como tiranos. Devo tomar um pouco de água, me parece. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Fecha aspas. No texto, Gilmar Mendes citou episódios recentes para exemplificar riscos de autoritarismo como, abre aspas, milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e às separações de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República, fecho aspas. Luiz Arthur, você vai ser o primeiro a falar, mas até agora não se provou que teve um plano concreto de preparação para a morte de nenhuma das autoridades. A negligência na pandemia, me parece que o próprio Ministério da Saúde do governo do Lula disse que não teve nada que não deveria ter sido feito. Nunca faltaram vacinas. Está sendo tendencioso? Totalmente, Segre. Eu fico abismado com o teor político de um tweet, de um post de um ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro. A primeira pergunta que eu faço é por que o Gilmar Mendes publica isso? Isso me parece um post perfeito para a página do PT numa rede social. O ministro do Supremo, com todo respeito, o Gilmar Mendes pode ser o decano, mas ele não é o presidente do Supremo. Isso não é um post institucional na página do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma opinião particular dele. Para que ele publica isso no dia 7 de setembro? Um ministro que vai julgar casos pela... Isso é totalmente ilegal o que ele fez. Aí ele conclui dizendo o seguinte, Segre: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão, ou seja, não podem ter anistia. Muito bem, o mesmo Gilmar Mendes, quando julgou um questionamento da lei de anistia de 79, disse o seguinte: decretando anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa de caráter eminentemente político. E atenção, nenhum dos outros poderes tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada no caso da anistia. Ou seja, por que o ministro Gilmar Mendes mudou de opinião? Porque antes ele considerava que a anistia é uma decisão exclusiva do Congresso Nacional. E agora ele vem a público no 7 de setembro, de forma antecipada, já anunciar o voto dele de que ele é contra a anistia, que sequer aconteceu. Quer dizer, o Brasil está de ponta cabeça totalmente. Mas eu agrego outra coisa para o Felipe nos contar. 2016, o ministro Gilmar Mendes foi o voto que levou o cumprimento efetivo de pena após sentença em segunda instância. Sim. E a defesa dele, na época, 2016, era que não é possível que alguém que tenha dinheiro pudesse entrar com recurso e aquele que não tinha dinheiro ia na cadeia. Entrou com recurso, ficou esperando até o final, 2016. 3 anos depois, o mesmo Gilmar Mendes mudou sua interpretação, indicando que não, que agora não, tinha que ter cumprimento efetivo em segunda instância.
Fica muito claro, pelo que a gente viu, artigo 5º, inciso 43 e 44, que o ministro, de acordo com o que diz a Constituição, está errado. Qual é o objetivo, então, de fazer um post desse tipo? Ele está claramente, ele foi um post de ativista. Ele está fazendo um ativismo político, ele não está sendo letra da lei. E quando você pega aqui, nessa fala dele que não existe ditadura de toga, você pega a tipologia. O que significa ditadura? O cara que impõe a regra, que muda a regra. Sim, existe uma ditadura de toga hoje em dia no Brasil. E contra ela você vai recorrer para quem? Para o Vaticano? Você não tem com quem recorrer. Então, principalmente quando eles agem em primeira instância, que é no caso que está acontecendo contra o Jair Messias Bolsonaro, você pega o absurdo jurídico que não tem como fazer. E, muito bem lembrado, o Tarcísio de Freitas, ontem no discurso dele, ele falou a parte histórica de anistias, né? Já existem diversas dezenas de casos de anistias que já aconteceram no Brasil, inclusive do derrotado lá, daquele do José Dirceu, que já foi anistiado. E o que ele fez? O grupo dele, da própria Dilma Rousseff, explodiram quartéis? Sim. Explodiram, mataram até o sargento Marcos Elfilho, que agora sargento, morreu como soldado e foi promovido pós-mortem. Sequestraram embaixadores? Sequestraram? Foram anistiados? Foram anistiados. Então, você percebe que é totalmente um ativismo que o ministro está fazendo e não é papel dele fazer ativismo. O papel dele é ser letra da lei. Tentar o máximo que puder esquecer que ele tem uma torcida, senão daqui a pouco a gente vai ter que jogar IA para julgar no STF. Porque esse sim não é envezado. Você fala sobre, por exemplo, você falou em 2016, me veio na memória, quantas e quantas pessoas falaram que é golpe o impeachment da Dilma Rousseff? Não, tudo bem, aí pode falar que é golpe, aí não é fake news, não é desinformação, a postagem não cai. Claro. Agora, quando a gente fala que não foi tentativa de golpe, isso porque realmente não foi, com fatos, lógica, não, aí não. Você percebe que o Brasil ele está avesso. E mais uma vez, graças a Deus temos as redes sociais para poder ter programas como esse, para poder trazer a notícia de verdade, sem estar envezado. Eu sempre falo isso, geralmente, quando eu vou nos podcasts. Não acredite só no que eu estou falando. Não, claro que não. Faça sua pesquisa. Claro que não. Pesquise, vê se teve outras anistias, vê se o José Dirceu e a sua cúpula e Dilma Rousseff foram anistiados, explodindo quartéis, roubando bancos armados, fechando ruas aqui, e igualzinho o PCC e o Comando Vermelho. Mas não. Aquele nada era do bem. Era do bem. Então eles esquecem o fato. Professor Solano, agora vai ter a sua chance de você falar e o André Marcílio discordar. Só uma informação importante. Claro. Pedra angular é algo positivo. É o fundamento mais importante de uma teoria. No cristianismo, a pedra angular é Jesus Cristo. Caramba! Uau! Não, aqui o chat está todo mundo me falando. Não, Pedro Angular é bom. Pedro Angular é bom. Por isso que eu agradeci. Mas, no caso, eu sou a pedra angular da minha cadeira. Só isso. É isso que ela quis dizer. Mas o que você estava falando? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Bom, primeiro vamos lá. Gilmar Mendes. Pedra angular do STF? Eu vou falar algo que pode me levar para a cadeia. Autocensura. Não. Mas o Gilmar Mendes, para mim, ele é a pedra angular de tudo que está acontecendo no Brasil. E ele está arrependido de ter colocado um pitbull que não tem pedigree para ser o cachorro da porta do inferno. Tem nem pelo. Botar um ali... Depois veio a Itaiguera. É Cérbero o nome do cidadão? É Cérbero o nome daquele cachorro que fica na porta do inferno? E provavelmente ele deve... Nunca fui lá, não sei. Ele deve estar imaginando o seguinte: eu coloquei o cara errado. Por quê? Porque você não pode colocar para ser o porteiro do inferno algo que traz mais problema do que a própria entrada no inferno. E ele está trazendo problema, ele está simplesmente dizendo: olha, o inferno existe e nós construímos infernos, estão querendo avançar até para o purgatório. É isso que este senhor está fazendo. E o Gilmar Mendes parece que ele está muito preocupado. Para mim, como eu falei, ele está negociando o que vem depois. É essa a preocupação dele. Porque ele não é otário, que ele sabe que uma anistia que pega a partir de 2019, ele vai fazer assim, ó, tô livre.
Qualquer coisa que eu Mas fiz. tudo bem, desde que pare o que está acontecendo agora, eu assino embaixo. Mas ele sabe que depois, quando nós voltarmos para o poder, porque se der anistia, essa é a angústia deles, Segré. Se der anistia, eles olham para as massas que estão ocupando as ruas, eles sabem que nós correspondemos a 60%, 70%. O que nós não tínhamos feito ainda é ter consciência da grandeza que é o conservadorismo, ou o grupo de conservadores ou liberais que tem na sociedade brasileira. Agora a gente está tendo consciência por uma única razão. Porque nós não ocupamos os cargos e deixamos que eles ocupassem. Por qual razão? Porque a gente não passa o dia inteiro tomando cerveja e pensando na revolução. O que a gente faz? Nós, direita, vai trabalhar, cuida da família, quer educar, quer se divertir e quer fazer coisa que preste. Só que nós perdemos exatamente para esse comodismo. Ou a elegância com a qual o professor chamou ele de vagabundo. Resumiria tudo nisso. André, conclui. Vamos lá. Olha, eu vou discordar do professor. Adorei. Boa. Na verdade, eu entendo até o raciocínio dele, do que eu pesquei aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, essa manifestação do Gilmar é um chamado para uma negociação, né? E é uma interpretação. Meu pai, sabe, Segredo, sempre diz o seguinte: por trás de uma grande tolice, até por respeito ao ser humano, tente achar alguma estratégia. Né? Mas aí ele completa dizendo, mas na maior parte das vezes é só tolice. Então a gente precisa aqui ver se não é uma grande tolice apenas, porque eu tendo a acreditar que o melhor jeito de o Gilmar reagir, se ele quer um chamado para negociação, é ficar quieto. Sim. Veja, tudo o que até agora a gente viu de pior do STF foi quando eles falaram, quando eles se manifestaram, sobretudo nesse tipo de fala que é ideológica, de, olha, não há tiranos, não há ditadura da toga. Aliás, é curioso, né, que eu até disse que eu botei nas minhas redes que o Gilmar aqui, ele dá uma de, que não é aquela história da mão amarela, sabe? Porque você não precisa dizer que o céu é azul, o céu é azul. Se você tiver que explicar que o céu é azul, é quando ele começar a mudar de cor. Claro. Se ele começar a ficar verde, você vai ter que explicar. Não, peraí, vocês estão enxergando errado, o céu é azul. Então, acho que aqui, quando o Gilmar senta e fala, não tem tirania, o Brasil é uma maravilha, democracia pujante, aquele papo todo, é porque é óbvio que ele se denuncia e acaba demonstrando que sim, que existe, ele precisa, então, criar uma defesa do que eles têm feito com o Brasil. E acredito que é muito ruim que alguém como o Gilmar, que é o decano, que é o mais velho, que deveria ser o mais experiente e que tem sim, aí eu concordo com o Suano, concordo discordando, como a gente sempre fala aqui, ele tem a capacidade, de todos eles, é o que mais tem capacidade ali de negociar, ele próprio já disse isso, aliás, chegou a dizer, eu recebo aqui todo mundo, sim, eu escuto todo mundo, chegou a falar algo que eu até agora não entendi muito bem, o meu gabinete é o pátio dos milagres, chegou a dar essa declaração. Então, nesse lugar, né, é muito ruim que eles façam uma fala que é ideológica, que, na minha leitura, uma fala ideológica é uma tranca na porta da negociação e não uma abertura. Professor, como eu não mando nada aqui, porque nós já tínhamos que ir no intervalo, mas quando você me pede a palavra, eu cedo a qualquer pressão, pode falar. Porque a questão, para mim, por mais que uma Marcília tenha lógica e esteja completamente coerente que você falou, é que depende da pessoa, da circunstância e da condição a que ele está submetido. A pessoa é um cara com capacidade de raciocinar estrategicamente? É. Qual é a minha discordância que eu tenho do Pavinato? Que o Pavinato diz assim, nós precisamos de pessoas com notável saber jurídico porque eles tenderiam a fazer o que há de melhor. Eu digo, não. Ter notável saber jurídico não te leva para o bem. Pode te levar a ser muito pior do que aqueles que não têm, porque você tem capacidade de raciocinar. Primeira coisa, o Gilmar. A segunda, a circunstância em que ele está vivendo, ele não tem mais como retroceder. O problema que vive agora é que eles, quando se estenderem a Magnitsky, se não chegar a algum resultado, eles estão ferrados. Por quê? Porque vai atingi-los e nós vamos recuperar o poder. E aí não terá mais espaço para eles, porque eles serão empichados e vai cair sobre eles todo o crime que eles cometeram. Que o Segredo contou aqui outro dia. Né? Enfim, que fala com o burro, enfim, eu consigo um ano para ou o burro morre, ou o rei morre, ou eu morro. Então ficar quieto nesse momento... No caso do Gilmar? No caso do Gilmar, é permitir que as coisas se assentem minimamente. Meninos, se ele ficar quieto, os medíocres é que vão falar, os medíocres do lado sombrio da força. E ele já percebeu que esses medíocres do lado sombrio da força estão trazendo problema para eles. Ninguém não falou, é mais para o povo. Só ele falou. Só ele falou. Pois é. E ninguém foi
na manifestação do dia 7, isso me chamou a atenção. Ninguém foi lá do lado do Lula. Nepal é um país pequeno na Ásia, está entre a Índia e a República Popular China, no Tibete. E governo comunista, com muita corrupção, fomentada sobretudo pelos investimentos da China nos últimos anos. Hoje, economicamente, está mais perto da Índia, mas ficou no meio, literalmente no meio. Aí a população estava incomodada com essa corrupção fora de controle e divulgava a sua frustração através de redes sociais. O que o governo comunista fez? Bloqueou as redes sociais, Facebook, Instagram, tudo bloqueou. E o povo ficou pé da vida. Aí o governo voltou atrás, mas já era tarde demais. E a população estava nas ruas e deu o que deu. O primeiro-ministro do Nepal renunciou hoje ao cargo em meio de intensificação dos protestos populares contra o governo. Estamos vendo aí imagens. Manifestantes invadiram o complexo do parlamento nepalês, atearam fogo na sede do legislativo e em casas de vários ministros. O presidente do Nepal, Ramchandra Paudel, aceitou a renúncia de Oli e já iniciou o processo para escolher um novo premier, afirmou um oficial próximo de Paudel na agência de notícias Reuters. Manifestantes protestam contra o governo nepalês e o estopim foi o bloqueio de redes sociais no país. Houve confronto com a polícia após a multidão tentar invadir o parlamento na capital, Katmandu. Isso resultou em 19 mortos. Em outro ponto da capital, manifestantes invadiram e incendiaram casa de ministros nepaleses. A mídia local informou que alguns ministros foram retirados em segurança por helicópteros militares. O prédio da Suprema Corte também foi alvo de manifestantes e está em chamas. Ou seja, STF, a sede do Partido Comunista, ministérios, o Congresso, a mulher de um ex-premier foi morta, queimada. Viva. Não é brincadeira. Tudo isso porque alguém quis censurar a fala do povo. Professor Suarno. Eu vou fazer uma comparação em relação ao que está acontecendo no Nepal. Primeiro, o Nepal é um país com um regime autoritário que governa. Qual é o grande problema dos regimes autoritários, que eu não tenho uma Suprema Corte que é abusiva, por exemplo? Não estou citando em casos específicos da América, estou falando do Nepal e alguns países que são autoritários desse nível. A corrupção, ela graça de uma maneira gigantesca. Claro. A questão que levou ali foi que, qual é a tendência natural de governos autoritários que são corruptos? Calar o povo ou impedir que ele possa manifestar e questionar as suas ações. Essa é a razão pela qual ele não pode permitir a associação, a livre associação e a livre expressão. Porque por meio da livre expressão, todos vão saber o que está acontecendo. E por meio da livre associação, as pessoas vão poder se reunir para dizer, não queremos mais vocês. A tendência natural foi o quê? Acaba com essa capacidade que eles têm de saber o que ocorre e poder se articular para nos retirar legitimamente do poder. Onde que estaria a comparação? Quando você olha uma situação como essa, quais são os momentos em que o povo chega ao momento de derrubar um governo ou vai para a violência? É a dialética do senhor e do escravo do Hegel. O escravo só é escravo até ele perceber que ele já perdeu tudo e ele não tem mais nada para perder, porque até a sua vida pertence ao outro. O que ele faz? A partir de agora, eu não tenho mais nada o que fazer. E vou até o final. O Nepal chegou à situação porque já se instaurou um regime autoritário sem vergonha. Não, somos autoritários mesmo. Eu ouvi falar que em determinados países da América do Sul, eles já estão envergonhados, ficam dizendo que são democratas. Mas esse é o momento. Eles chegaram ao limite da ruptura na dialética do senhor do escravo. Eu já perdi a minha liberdade e a minha vida. Eu apenas estou agindo como um zumbi. Então eu vou executar para retirar da condição de me submeter aquele que está me massacrando. E aí eu vou por tudo ao lado. Quando que isso aconteceu novamente? Em muitos momentos da história, mas em especial na Tunísia, no início da década dos 10 do século 21, que resultou na Primavera Árabe. O que foi que resultou da Primavera Árabe? Um indivíduo que estava sendo explorado ao máximo pelos corruptos da polícia, que ele simplesmente foi até uma determinada delegacia para dizer, pô, os caras estão me tirando tudo, eu já paguei, já fui roubado, tudo isso eles me tiram, eu não tenho mais nada, riram dele.
Ele saiu, foi para uma praça pública e se autoimolou, tocou fogo em si próprio. Quando as pessoas viram aquilo, o que elas perceberam? Acabou, nós não temos mais nada, então nós vamos retirá-lo. Vocês serão mortos no caminho. Não tem problema, nós já estamos mortos. Claro. Olha a prova daquele que se autoimolou. Essa é a situação do Nepal. O problema é que isso pode estender para outros países. Venezuela, já pode acontecer isso a qualquer momento. Há outros países ao sul da Venezuela que pode ocorrer, mas ainda está num passo além de chegar a isso. A quem chegar a isso, por qual razão? Porque ainda existem esperanças pela quantidade de lideranças sociais, lideranças políticas, lideranças econômicas que dizem, nós temos como mudar isso, precisamos apenas alterar algumas peças estruturais, como a configuração do Senado. Mas nada garante que isso que vai acontecer esta semana não vá produzir um sentimento cada vez maior de até a dialética, até o ponto da dialética do senhor do escravo chegar para o povo brasileiro. Espero que isso não aconteça. Agora, observem que aí não tem líder também. Espontaneamente, o povo todo. André. É isso. E, Suana, eu vou pegar essa sua lógica do controle como uma razão de explicação de estados autoritários e vou agregar um elemento que é da nossa modernidade, que é a rede social. A gente precisa colocar esse elemento. A rede social, ela muda a dinâmica dos autoritarismos modernos. E por quê? Porque a rede social, Segré, olha só, ela inverte uma lógica que a gente tinha antigamente, que assim, a mídia era controlada por elites e o povo era espectador. Sim, analógico. Ponto. É isso, analógico. Dentro do mundo atual, esse espectador virou ator político. A rede social tirou esse cara do lugar de ficar olhando para poder falar. Por isso a liberdade de expressão é um elemento tão relevante de hoje em dia. Por isso se fala o dia inteiro sobre liberdade de expressão, porque é o motor da cidadania desse cara que está nesse mundo moderno, impulsionado pela rede social. A liberdade de expressão antigamente se falava pouco, porque ele estava só vendo, agora ele está falando e por falar se torna cidadão. Isso é relevante demais. E aí essa lógica do controle passa a ser muito grave, porque não é só controle do espectador, é controle de um ator político ou de milhares e milhões de atores políticos que estão verbalizando o que querem para a nação nas redes sociais. Asfixiar isso é asfixiar o próprio povo. E isso é intolerável para essa população, e é mesmo, e aí gera esse tipo de revolta. E tem um ponto que os tiranos nunca conseguem entender: não existe soberania sem povo. Não existe país soberano sem que a soberania esteja na mão do povo. A soberania na mão de um líder, ou a soberania na mão de uma instituição corrompida, ela é fragilíssima e resulta nisso. Isso devia ser um recado para nós todos que estamos caminhando exatamente no... Claro, ninguém aqui está dizendo que vai resultar nisso, espero muito que não resulte. Tomara que não. Mas nós estamos caminhando no sentido de tentar controlar as redes sociais, asfixiar a liberdade de expressão, tirar, por exemplo, o bolsonarismo, que é um movimento político popular. É disso que se trata. Quando se quer extirpar o bolsonarismo, se quer calar o povo. Então a gente vai extirpar o povo, a gente quer controlar a rede social, a gente quer tirar a liberdade de expressão e quer chamar isso de soberania. Sim. É exatamente o caminho que todas as tiranias modernas... Cara, só uma frase. Foi muito legal você ter falado da questão das redes sociais, porque o povo não era ator político ativo. Ele era ator político passivo. Isso. O que as redes sociais se tornaram? A ágora do mundo contemporâneo. Aí o povo passou a ser ator político ativo porque ele passou a ter o direito de discurso, como todos aqueles cidadãos em Atenas faziam. Era só eles irem até levantar a mão e falar. E eu só completar um ponto que é Vamos assim... embora. Vamos embora. Luiz Arthur, estamos indo. É um privilégio escutar vocês. Você pega, por exemplo, antigamente, na época analógica, né, então um poderoso pegava o telefone, ligava para o dono do jornal e falava: seguinte, corta ele a cabeça, não é isso? Hoje, com as redes sociais, você não consegue mais fazer isso. E é isso. E eles se ressentem disso. Aí eles vão dizer assim: o problema da tirania do algoritmo não é tirania do algoritmo, porque sempre houve uma tirania também do editor dos jornalões antigamente no mundo analógico. O problema do algoritmo é que não tem um telefone para você ligar para o algoritmo. Não tem. Ou para o Elon Musk e falar assim: cortem a cabeça. Não tem. Luiz Arthur. Você, Greg, quem não se lembra da Primavera Árabe, né? Lá pelos anos de 2010, sem dúvida a internet é uma ruptura
Fica muito difícil para qualquer regime autoritário controlar o povo. O povo é incontrolável. Evidentemente que ninguém defende a violência. A gente não espera que nada parecido aconteça aqui no Brasil, como está acontecendo no Nepal. É óbvio que não. Mas tudo tem limite. Nenhuma ditadura é eterna. Vamos lembrar o caso da Líbia, o Gaddafi ficou 40 anos no poder. Quem não se lembra daquelas imagens dele sendo carregado, ensanguentado como um troféu pela população? Nenhuma ditadura é eterna. E com a internet ficou mais difícil controlar o povo. Eu espero sinceramente, Segré, que a gente restabeleça o ambiente democrático no Brasil antes que a violência descambe. João. Na própria Primavera Árabe não há uma clareza se houve atores estrangeiros ali de alguma forma incentivando para derrubar o ditador de momento. Mas o fato, infelizmente, é que a ditadura árabe que a gente mencionou aqui, todos mencionaram, ela não gerou democracia em lugar algum. Ela possibilitou que uma outra minoria organizada e opressiva tomasse o poder. Então, infelizmente, o que me parece que no Nepal a tendência é essa. Alguma minoria organizada, tão ditatorial quanto, porque lembrando que é um país que vem de extensa guerra civil, terremotos recentes, então é um país assim com muitas dificuldades em ter a existência de instituições democráticas. Então, a tendência é que um novo grupo revolucionário tome o poder, infelizmente, como ocorre em muitas revoluções, Segré. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lele Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou ontem já ter reunido 264 assinaturas de deputados para pautar o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. A articulação inclui congressistas do PL, Novo, União Brasil e partidos do Centrão. O congressista também disse que deve se encontrar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir a proposta.
Sóstenes busca ampliar o apoio ao projeto além das assinaturas já obtidas, apesar de que o número já é maior do que as 257 necessárias para pautar a propostas. Abro aspas para Sóstenes Cavalcanti. Na verdade, eu quero mostrar que a gente tem capacidade de superar esse número e para isso eu estou fazendo contato com os líderes para ir marcando partido a partido, fecha aspas, afirmou o deputado a jornalistas da Câmara. Devemos lembrar a nossa audiência que com 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos na Câmara do Senado, a gente pode aprovar uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Então, já tem os votos, 257 para pautar urgência, ele já tem 264. André Marcília, sai ou não sai a anistia? Eu espero que saia, e espero que não saia esse monstrengo que está se chamando de anistia parcial. Né? Vamos insistir aqui que não existe anistia parcial, não existe anistia meia bomba, não existe anistia meio mais ou menos, assim como não tem meia grávida, não tem meia anistia. Anistia não é sobre pessoas, anistia é sobre fatos, anistia não é perdão, anistia é esquecimento, ela incide, portanto, para todo mundo que está envolvido em algum tipo de politização do que nós temos visto nos últimos 6 anos dentro desse país, desde o início do inquérito das fake news lá em 2019. Essas pessoas todas que estão envolvidas nesses inquéritos, investigadas, condenados ou ainda por se condenar, devem receber anistia tanto dos julgamentos no STF quanto dos julgamentos no TSE, na Justiça Eleitoral, que também foi politizada e como foi politizada dentro desse país. Eu tenho até dificuldade de saber se a politização que nós temos hoje do Judiciário está pior no STF ou pior no TSE, que é a Justiça Eleitoral, porque hoje a Justiça Eleitoral se tornou exatamente o lugar onde eles escolhem quais são os candidatos da direita que podem disputar as eleições. Então, eles apresentam para o eleitor uma espécie de menu degustação. Sabe, você vai no restaurante... 8 passos. É isso, o cara chega e fala, aqui você não vai escolher nada, sou eu que escolho por você. Só essa entrada é muito boa, esse prato principal aqui é bacana, você vai comer aqui o que o chefe quer. Eu odeio isso em restaurante. Mas você que paga. Mas você que paga. Você que paga. Ele escolhe, mas você que paga. Tem restaurante que faz isso. E odeio isso em democracia também. Somos nós que escolhemos em quem nós queremos votar e se votamos, devemos ter essa pessoa até o final. E não pessoas que também no curso do exercício do seu mandato são extirpadas das suas cadeiras e como há isso também hoje dentro do Brasil. Então a anistia é para que a gente vire essa página e a anistia, eu tenho dito, não é uma pauta da direita, é uma pauta do direito. Como é que a gente pode seguir dentro de um ambiente jurídico condenando? Eu sempre digo, como é que eu vou condenar daqui para frente uma pessoa que mata outra, vou condenar a 20, 30 anos, se a gente tem um cara que roubou uma bola do Neymar de dentro do STF condenado a 18, a Débora a 14 do batom e o cara que sentou na cadeira do Alexandre a 14. Eu sei que, enfim, quem senta naquela cadeira talvez mereça uma condenação, mas por mau gosto. mas não talvez o dono daquela cadeira e não quem sentou nela. Então a gente precisa discutir, eu acho que a anistia, Segre, de uma forma séria nesse país, porque a gente só vai conseguir virar a página se for uma anistia total, para todo mundo, englobar todas as esferas de politização que fizemos do direito no país. Luiz Arthur Nogueira, te vejo com uma vontade de falar. Eu estou, Zé Cré, porque ao mesmo tempo eu estou preocupado. Qual é o ponto? Qual é o objetivo central da anistia? Pacificar o país. Uma vez pacificado o país, a gente pode voltar à normalidade. Pode voltar a trabalhar, fazer a economia crescer, coisa que não vem acontecendo. O Congresso precisa resolver isso logo. Já que o Alexandre de Moraes atropelou o direito, atropelou todo o devido processo legal para fazer a toque de caixa esse julgamento, então vamos, assim que ele for concluído, priorizar essa pauta da anistia e resolvê-la rapidamente no Congresso. A gente não pode se dar o luxo de ficar meses e meses debatendo sobre a anistia. A anistia é clara, ela é urgente e ela precisa ser aprovada a toque de caixa no Congresso, para que o Brasil volte à normalidade. A economia precisa voltar a girar. Não dá para esperar o ano que vem. Aliás, o ano que vem já é um ano perdido no Congresso. Afinal de contas, em ano eleitoral, a produtividade do Congresso costuma ser baixíssima. A gente vai ficar esperando quanto tempo para aprovar essa anistia? A gente vai parar o Brasil durante quantos meses? Não dá.
o Brasil tem pressa. A anistia é urgente. A gente precisa tocar nesse assunto agora. Assim que acabar o julgamento, prioridade número 1 do Brasil: aprovar a anistia ampla, geral e restrita. E isso pode favorecer, inclusive, alguns dos ministros da Corte Suprema de Justiça. Por exemplo, no TSE teve alguma falcatrua aí. O que me chama a atenção é que ninguém levanta a mão e diz, cara, vamos investigar isso. Vamos ver se realmente o Tagliaferro, mentiroso, contumaz, inventou tudo ou tem alguma coisa de verdade. Antes de passar a palavra para o Marcelo Soane e João Belusi, vamos rodar, vamos veicular uma informação que passou, Tagliaferro também, e que mostra como eram feitas as questões dos bloqueios. De forma irregular, claro, mas ficou tão escancarada e aí está a prova. Roda aí. Esses são vídeos em que nós observamos como era solicitado. E aí já bloqueamos. Está antagonista, está Carlos Zambelli. É um descalabro ver, e nós estamos observando aí, um vídeo que mostra uma sequência de pedidos que o ministro auxiliar Ayrton Vieira manda para Tagliaferro com pedidos de quem? Do Alexandre de Moraes. Em qualquer processo judicial coerente, alguém deveria levantar a mão e dizer, cara, precisamos ver se isso é verdade ou não. Vamos ouvir o áudio. Ele já tinha pedido isso daí, que se ele já pediu, já foi. Não tem nada parado. Vocês observaram como era solicitado? E aí, já bloqueamos? Não bloqueamos ainda? O que estamos esperando? Ou seja, era um delivery de bloqueios. Se o Alexandre de Moraes não gostava, manda bloquear. Pois é, Segre, além de um delivery, era uma coisa totalmente fugindo da institucionalidade e da regra do jogo. Fala, ó, esse vai pelo TSE, esse vai pelo STF, encaixa no inquérito que você quiser aí, porque o que importa é derrubar e o que aparentava era interferir no resultado da eleição, mesmo prender pessoas e opositores. O que você bem mencionou, o Senado poderia, por alguma decisão colegiada deles, falar, ó, interrompe o julgamento. Ou os próprios juízes falam, ó, tem uma causa aqui, os Fux, enfim, quem quer que seja, falar, ó, está sendo noticiado algo na imprensa que influi diretamente aqui no julgamento. Vamos lembrar o que a gente fez na Vaza Jato, agora na Vaza Toga, que é muito pior, e interromper o julgamento. Mas eles não atuam dessa forma. Infelizmente, vão avançando, né? Eles vão dar a sentença de condenação, como até o Jeffrey Schickini colocou, acho que vai absolver um ou outro, o Fux diminui um pedaço ali de pena, mas para dar esse ato de burocracia. Mas isso aí do Tagliaferro é um escândalo que numa república normal pararia o país. Aqui a gente vai tocando. Tá, mas aqui o que dá a sensação é que estamos indo a buscar o Tagliaferro, em lugar de verificar, cara, vamos ver. E acusar de golpe. Eu dou a possibilidade que seja tudo inventado, tudo. Tagliaferro inventou tudo, pegou print, editou, tudo errado. Mas alguém deveria dizer, cara, vamos ver se realmente foi assim. Isso. Porque se não foi assim, isso é grave. Aí o Alexandre falou, não, eu decido que não. Então, mas olha só, aí quando você vê, quem emitia teoricamente, segundo essa subjetiva ponderação, mensagens de ódio, só direita. Jogar uma bola com a cabeça do Bolsonaro não é um problema. Tratar de genocídio Bolsonaro não é um tratamento de ódio. Essas pautas que você menciona, ir a qualquer convenção do PSOL, há pouco tempo atrás, não lembro de quem era, um imbecil, e digo isso com critério de cuidado, porque mereceria um impropério muito maior, que falou que era colocar a bala e fazer cavar a cova. Um professor de uma... Isso não é uma mensagem de ódio? Então me conta, o que é? O que temos que falar? Mas é de esquerda, a esquerda é retórica, é do bem. Nenhuma conta da esquerda foi bloqueada, foi derrubada então. Então está escancarado. Aí está a fraude. Não era uma fraude nas urnas. As urnas não eram necessárias. Professor. A questão é que quando eles apresentam esse argumento de violência, eles dizem que a violência é necessária para chegar a um fim idílico. E por isso eles devem ser perdoados. O que é uma bobagem e é uma monstruosidade talvez maior. Porque eles tentam naturalizar a violência como um processo político. Mas é interessante, pensando na questão da anistia, eu posso estar errado. Mas eu tenho quase certeza, não vou dizer certeza absoluta, de que a anistia virá. O problema é como que essa anistia virá pensando no dia seguinte. Por qual razão? O Arthur, quando ele falou assim, a anistia, ela vem
O Marcílio foi muito claro, é um esquecimento. A anistia vem, as coisas voltarão ao normal. O problema é que não é nem o normal. Voltarão as coisas que se tornaram comuns, independentemente de serem normais. E aí é que isso nos bate. Porque a gente olha e diz, então, significa que nós não vamos conseguir controlar essas pessoas nunca. O que está acontecendo no TSE aconteceu na Venezuela com o Conselho Nacional Eleitoral. O Conselho Nacional Eleitoral, por exemplo, chegou um momento que ele cancelou toda a existência dos partidos por uma única razão. Ele dizia assim, veja, esse partido alega-se que tem tantos mil filiados, mas na última eleição ele recebeu só isso de votos. Então tem uma fraude. Faremos o seguinte, a partir de agora todos os partidos terão que se recadastrar. Isso muito próximo de eleições. Só participarão das eleições aqueles que estiverem recadastrados. Adivinha qual era o partido que conseguiu o recadastramento em tempo recorde para participar da eleição? Exatamente, o Partido Socialista Único da Venezuela. Claro. Aí você olha e você diz, mas espera aí, que brincadeira é essa? A situação que nós temos, ela exige exatamente a aceleração do processo, porque em política tudo é muito problemático, isso pode mudar daqui a 10 minutos. Mas o pior é que, como as coisas anormais e aberrantes se tornaram comuns, a gente pode viver a piada que o Ronald Reagan uma vez comentou, quando o Arthur falou, a gente tem que fazer isso agora. Qual é a piada que o Reagan contava, ou contou numa das convenções que ele participou? Ele disse, certa vez chegou uma senhora que ia casar pela 4ª vez. E ela não tinha consumado ainda a sua defloração. Vamos colocar dessa forma. Defloração. Defloração. Vamos colocar dessa maneira. Aí o cara chegou a interessar, que foi casada com 3 indivíduos e nenhum dos 3. Ela disse, é muito simples. O primeiro, ele foi atropelado logo na hora que estava chegando na igreja ou logo depois. O segundo entrou em depressão e se suicidou. E o terceiro, a senhora foi casada com ele 20 e poucos anos, não consumou. Que o terceiro ele era comunista. E o que isso tem a ver? É que todo dia ele chegava e falava para mim, amanhã será maravilhoso. É esse o problema que a gente pode viver. É esse o problema que a gente pode ver se não acelerar a anistia. Olha, a anistia que virá será o máximo. E amanhã vai. Quando a gente vê, está o Brasil inteiro preso. Claro. Mas eu vou aproveitar para contar outra piada do Reagan. Perguntou um dia, acho que foi o Gorbachev, que questionou uma pessoa e mencionou, o comunismo é uma questão científica ou política? Ele falou, é política. E como você sabe? Porque se fosse científica, teria experimentado primeiro com ratos. Falando de má administração, ninguém falou de má administração, mas estou trazendo, hoje é o nosso dia do administrador de empresas, 9 de setembro. Então, felicidades para todos os que, como eu, somos administradores de empresa, mas não vou mandar um feliz dia do administrador a quem administra os Correios. Porque no primeiro semestre, com um faturamento de 8,6, não, espera, não roda não, que estou improvisando por aqui, Maurício, estou improvisando com dados números que eu tenho na cabeça. 8,6 bilhões foi o faturamento. Qual foi o resultado desse faturamento no semestre? 4,4 bilhões de prejuízo. Que ótimo. Eu vou tomar o único ano que deu um lucro interessante do governo petista, desde 2000 e lá para trás. Em 2008, o faturamento do Correio foram de 11 bilhões de reais e o lucro 800 milhões de reais. Isso equivale, Luiz Arthur, me ajuda, mais ou menos a 7%, 7,27% do faturamento. Se eu trago essa ponderação aqui, com um faturamento de 8 bilhões de reais, nós estaríamos que ter um lucro. Não, temos um prejuízo de 4,4 bilhões de reais. Esse valor, traduzido em casas da Minha Casa Minha Vida, dariam 26.035, o que se evaporou. Se eu fosse administrador de uma empresa como Correios, os acionistas me mandariam com um chute na bunda, mas instantaneamente, ejetado, seria ejetado. Mas aqui o cara não acontece nada. Agora, o problema não está somente no resultado, porque o futuro financeiro dos Correios acendeu alerta no governo federal diante da possibilidade estatal, presta atenção, não conseguir arcar com salários e despesas essenciais até dezembro desse ano. A empresa que vende produtos e serviços e deveria ser autossuficiente financeiramente terá que solicitar auxílio financeiro ao Tesouro Nacional. Por quê? Porque está administrado por um quadrúpedo, que não tem ideia de nada do que é o administrar.
Dessa forma, o contribuinte, todos nós e você que está nos ouvindo, é que bancará as despesas básicas da estatal. Se o Tesouro precisar socorrer a estatal, aproximadamente 20 bilhões de reais em despesas extras terão de ser incluídas nas contas públicas, forçando ao governo a readequar gastos e cortar políticas para respeitar o teto fiscal. Será? Cálculos compartilhados com a equipe econômica do presidente Lula indicam risco de falta de caixa já em outubro. Vou te traduzir a barbaridade que está sendo esse prejuízo. Sabe quanto dinheiro representa esse prejuízo em 180 dias? Fiz a continha. 24 milhões de reais por dia. 24 milhões de reais por dia é o que perde o Correio. Se você quiser em moeda mais forte, 4 milhões de dólares por dia. E aí, gostou? Eu queria ver aonde que coloco a tarraqueta no meio agora. Levamos na tarraqueta. Aí gostei. Luiz Felipe, vai. Segre, então a notícia é, os Correios dão prejuízo de 4 milhões de dólares por dia aqui no Brasil neste ano. Né? Parabéns aos gestores, aos brilhantes gestores, porque tem muita incompetência na gestão dos Correios e não sabemos se tem desvio de verba, porque aí já é caso de polícia. Né? Vamos lembrar que lá atrás os Correios foram a origem de todo o problema do mensalão e por aí vai. Né? Bom, os Correios poderiam ter sido privatizados na gestão do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, sob a presidência de Arthur Lira, aprovou a privatização dos Correios. O tema foi para o Senado, então presidido por Rodrigo Pacheco, que engavetou a ideia. E ali a sociedade brasileira perdeu a grande chance de se livrar de uma estatal que todo mundo sabe que é uma estatal deficitária. Alguém vai dizer, mas Luiz, durante o governo Bolsonaro, os Correios deram lucro. É verdade, deram lucro com muito sacrifício, porque houve uma boa gestão nos Correios e havia de fato lucro. Mas mesmo a estatal dando lucro, não é papel do governo ser empresário. Deixa que o setor privado faz melhor do que o setor público. Não é papel do governo ficar gerindo aeroporto, não é papel do governo ficar gerindo estrada e não é papel do governo ficar gerindo Correios. Portanto, a privatização é urgente. A dúvida, Segré, é se agora, com os Correios quebrados, alguém vai se interessar em comprar essa porcaria. Com todo respeito, é uma porcaria. Você falou uma coisa muito oportuna. Se eu vendesse uma empresa do Estado, concessão é autoestradas e tal, mas aí seria privatização. Eu transfiro, ganho uma grana com esse valor e tiro um problema de perder 4 milhões de dólares por dia. Mas não é o mesmo valor se eu entrego uma empresa com um lucro de 3,57 bilhões, como foi em 2021, Sim. a um prejuízo de 4,4. Estamos falando de 50% do faturamento. Gente, não existe uma empresa que se mantenha quando perde 50% do que fatura. Eu faturo 100 e perco 50. Tem que ser muito, mas muito ruim. Aí você coloca um cara que não entende de nada, nem sequer estou contemplando a possibilidade de corrupção, mas o número é muito exagerado. Muito exagerado. Ô, Segré, e tem um ponto aqui que a gente precisa entender que vai para além dos Correios. É a lógica do governo, é a lógica, inclusive, das esquerdas, que é tratar gasto como investimento. Então, tudo que é gasto, eles falam, não, mas aqui é o investimento, então não importa se fecha o caixa, não importa se fecha no vermelho, não importa se dá lucro, o importante é que a gente está cumprindo a função social. E aí vem aqueles conceitos que não significam absolutamente nada, mas que eles vão usando para as pessoas aceitarem que faz parte da política, que é assim mesmo, que todo mundo está sendo beneficiado. Isso não existe. Você chega na tua casa e fala assim, olha, eu ganho 5 mil e gasto 15, você vai 1, 2, 3 meses, você vai para a rua. Você vai para a rua, não tem jeito. Agora, eu queria que você convidar o nosso espectador a ganhar 5 mil, gastar 15, 1, 2, 3, 4 meses e contar para tua mulher. Não, mas a gente está cumprindo a função social da casa. Estamos investindo. Estamos investindo, é um investimento. Vai nessa que você vai perder a mulher, a casa e tudo mais. Aqui não, aqui a gente reelege essas pessoas. Então, mas aí quando você vê, e se uma coisa que o PT faz bem é administrar mal. Jogar a culpa nos outros. Né? Não, porque em 2021, devemos lembrar também, os Correios tinham todo esse serviço da pandemia. Tudo bem, mas alguém me explique, se uma empresa privada, mercado de alguma coisa, vinculado com a nossa Amazonas, só para não dar o exemplo dos nomes categoricamente falando, mas todo mundo entendeu, dão lucro.
Por que o Correio não dá? Porque a entrega do material faz parte do processo. Muitas vezes essas plataformas lucram mais com o envio que com a comissão do produto. João. Não, perfeito. O Correios opera quase num sistema de monopólio. Vamos lembrar que esse presidente colocado lá, que até onde me consta apresentou a carta de demissão, mas não está claro se já foi homologado e saiu, ele era do tal grupo Prerrogativas, grupo jurídico, que é um grupo lulista. Jurídico... Jurídico é só... eles se chamam de... Se auto-percebem. Se auto-percebem como jurídico, mas é um grupo lulista, dilmista, de extrema esquerda, enfim, e com cargos no governo. Então, o histórico desse sujeito que estava lá na presidência e deu prejuízo, qual que vai ser o seu histórico? Eu quero te contratar como advogado, eu quebrei os Correios. Puxa, pelo amor de Deus. Eu não vou querer, mas tem concorrência os Correios. Puxa, não tem. Então é importante lembrar que esse prejuízo também, né? Deu prejuízo. Você pega uma empresa com dinheiro em caixa e no ano seguinte depois vira, tá em prejuízo, é que esse dinheiro foi parar em algum lugar. Então, normalmente as corrupções dão em obras, vão fazer grandes obras, mas nesse caso aqui me parece que foi grandes aumentos de salário. Então não foi gasto coisa nenhuma, o dinheiro foi gasto, foi parar em algum bolso, a gente não sabe qual. Agora, só para fechar com relação à privatização, é importante lembrar que a privatização de hoje ela é diferente na década de 80, 90, porque hoje você tem o capital muito, muito concentrado em BlackRock, Vanguard, enfim, vários fundos. Então a privatização ela é bem diferente, ela é bem peculiar. Vide a questão da Enel aqui em São Paulo, que você passou a Eletropaulo para a Enel e foi, em tese, uma estatal italiana, já que o Ministério da Cidadania, do Tesouro, perdão, italiano é o principal acionista. Então é meio que uma estatal que não é que assumiu uma outra estatal brasileira, ficou uma coisa muito bem esquisita. Então não sei se a privatização seria o melhor caminho. Óbvio que sou a favor de privatizações, mas no cenário atual não sei se seria o melhor caminho, Segre. Ok, apareceu aqui, nariz de palhaço. Temos um claro exemplo de nariz de palhaço que está acontecendo na COP30, mas antes disso, roda a vinheta do nariz de palhaço. Hee-haw! O hotel que hoje se chama COP30 de Belém, antigo hotel Nota 10, o cara não sabe escolher nome não, viu? Mudou de nome e elevou em 80 vezes os valores das diárias para a COP30. 80 é um pouquinho exagerado, né? Mas ainda não fechou nenhuma reserva. Lógico, o pessoal não é trouxa. Eu coloco o nariz de palhaço para mostrar para os donos desse hotel, que tem um marketing muito ruim. Vale para o prêmio. Que não é... Pode ir para o prêmio. Então, Arthur, você que é o auditor do prêmio Execução, nós vamos ter o presidente dos Correios e vamos buscar quem é o dono desse hotel, COP30. Agora chama COP30, antes era Nota 10. Não tem nenhuma reserva, nem o professor Suano quer reservar nesse lugar, mesmo sendo da região. A COP30 vai reunir autoridades do mundo inteiro em novembro, na capital paraense, Pará, para discutir ações de enfrentamento à crise climática. O hotel tem 19 quartos disponíveis e continuam sendo disponíveis, porque ninguém reservou nada. Seus proprietários pretendem alugar o edifício inteiro para alguma delegação estrangeira que não faça as contas, supomos. Só que até o momento seus preços não convenceram ninguém. O alto custo da hospedagem preocupa a organização de um evento que receberá teoricamente umas 50 mil pessoas durante 12 dias na cidade amazônica. Aí o governo, como não queria deixar ninguém na mão, contratou 2 navios de 2 empresas internacionais que operam nas terras do Brasil, uma americana e outra italiana. O curioso disso é que os 2 navios não são sustentáveis. Que ótimo. Ou seja... Piada pronta. Só para resumir a COP30, fizeram deforestação para construir uma estrada. Colocaram flores artificiais em lugar de flores naturais. Os preços são altíssimos. As queimadas estão nas nuvens. E contrataram 2 navios que não são de combustíveis sustentáveis para albergar a pessoas que vão defender a sustentabilidade, que chegarão em jatos que também não são sustentáveis, num lugar em que derrubou árvores para fazer estradas para defender a sustentabilidade. Me perdi. Me ajuda, professor Suano, vai lá. É a lógica clara daqueles que são os ecochatos.
Eles vivem da aparência para defender algo que, na realidade, só lhes garante empregos e recursos que eles podem arrecadar no mundo inteiro para manter uma pauta de combate às queimadas, o que quer que seja. Não existe nenhum trabalho científico sério sobre como você deve trabalhar. Existem alguns que pensam, existem aqueles que se aproveitam. O problema é que a grande maioria são dos que se aproveitam desse discurso e dessa preocupação. Não estou dizendo que ela deve ser afastada. Ela deve ser mantida, mas não da forma como é tratado. E um exemplo máximo é isso daí. Eles só querem fazer a COP30 porque eles querem uma propaganda, uma narrativa. Nada mais, nada menos que isso. Se for necessário deslocar populações inteiras, quase como uma espécie de higiene social, vamos retirar essa gentalha daqui. Eles vão fazer. Se eles tiverem que desmatar para criar condição de transporte adequado, mesmo que haja estudos que demonstram assim, na floresta amazônica, não desmate se você não tiver consciência do que você está fazendo. Por qual razão? Porque quando você desmata, os mosquitos descem e vão para a cidade. E mosquito na Amazônia é outra coisa. Não é essa coisinha que a gente encontra aqui, não. É outra coisa. É outro patamar. É outro patamar. E não apenas do tamanho, dor e doenças que causam. Eu não sei se daria para fazer um comentário sobre a privatização do Correio, mas, claro, manda. Mas é apenas um dado. Eu, particularmente, sou totalmente a favor de qualquer privatização. Não é uma divergência do que o João está falando. Tá concordando com divergência. Mas não é uma divergência. Eu sou a favor. Agora, a questão é como será feita essa privatização? Porque não se pode fazer uma privatização, por exemplo, em que você privatiza aqui e admite que o controlador seja um governo de um outro país. Porque aí você, ao invés de criar uma relação sociedade com a sociedade brasileira com o governo brasileiro, você cria uma relação entre estados. Como é que você vai gerenciar os erros e abusos que eles cometeram? Quer ver um exemplo? Uma das coisas que podem ser feitas é muito simples. Você faz de conta que nada ocorreu. E eu sempre bato nessa tecla. O maior doador do Fundo Amazônia se chama Noruega, que, por sinal, é o parlamento da Noruega que indica o Prêmio Nobel da Paz. Só tem um detalhe. Esse mesmo governo da Noruega é o maior acionista de uma empresa chamada Hydro, que explora alumínio, que cometeu um dos grandes desastres ecológicos no norte do Brasil. E ninguém fala. Agora você está falando nesse assunto. Tem que você verificar. Por qual razão? Porque se você for bater nessa empresa, você bate no governo da Noruega e você cria uma relação entre estados. Por qual razão não se trata disso? Porque talvez um prêmio Nobel custe uma Amazônia inteira. Talvez seja isso. Mas essa é a minha grande preocupação. Vamos fazer a privatização? Tem que ser feito. Não é nem a questão. É como fazer. E, além disso, não pode ser permitido substituir o monopólio público por um monopólio privado. Tem que ser um tipo de privatização em que acabe com o monopólio. Abra o mercado para muitas empresas. E aquele que herdar o Correio não herdará todo o Correio. Pedaço, porque a privatização tem que ser dividida por segmentos, por atividades, por regiões, porque senão você está substituindo um monopólio por outro. Aí o que o monopólio privado faz? Chega para um político que não vale nada e diz, quanto custa a tua alma? Ele vai dizer X. Não vou pagar isso não, porque você não vale, mas eu te alugo por alguns 4 anos. Ponto. Boa. Muito boa. Agora, voltando na pauta, porque o professor me derrubou a pauta da COP30. Não derrubei, não. Mas voltando, seria como alguma pessoa ir defender só contra as drogas com baseado na boca? Um bom paralelo. E veja, basta a gente lembrar o que a gente já fez no Brasil com as Olimpíadas, né? Lembra as Olimpíadas no Rio, a Copa do Mundo. Quer dizer, a gente não tem a menor capacidade de gerenciar um evento, a gente vai lá e gerencia. Por quê? Porque dá lucro para um monte de gente, porque muita gente ganha dinheiro, mas é pura hipocrisia. A COP30 é uma pura hipocrisia, a escolha do Brasil, o Brasil está com a COP30 é uma hipocrisia, a escolha do local é uma hipocrisia, é só isso. Não se trata de nenhum interesse de valor mesmo em relação à ecologia ou qualquer coisa do gênero, é grana e oportunidade política. É disso que se trata, é sempre disso que se trata. Pode ser Olimpíada, futebol ou ecologia. 5 bilhões vai ser a festa da COP30. Está bem investido? Vou colocar investimento. Olha que prudente que eu sou. Investimento. Eu não sei o que é pior, se esse investimento foi aquele do Janjapalusa, né? Ô Segré, eu juro que eu sou muito inocente, porque eu não sei se é incompetência, se é burrice, se é sacanagem, ou se é tudo junto, né? Porque assim, você escolhe Belém, que claramente é uma região do país que não tem estrutura turística para receber essa quantidade de pessoas. E você não consegue combinar o jogo com os atores locais antes de anunciar que você vai sediar um evento desse tamanho. Aí é óbvio que os empresários oportunistas, porque são oportunistas,
vão querer ganhar dinheiro em cima de uma falta de infraestrutura. Então, quem é dono de hotel percebeu o seguinte: opa, vai faltar muita vaga aqui, muito quarto, muito leito. Então, eu vou botar o meu preço nas alturas. O dono de motel transformou o que era um motel num hotel de luxo. Né? E para explorar. Por quê? Porque o governo não teve o mínimo de competência de combinar com os atores locais. Olha, nós vamos sediar um mega evento, vamos aproveitar isso para fomentar o turismo aqui. Então, segredo, de novo, não sei se é incompetência, se é burrice, se é sacanagem. O fato é que não sabem fazer e certamente tem alguém ganhando dinheiro por fora. Agora, motel tem muito mais a ver com o que eles vão fazer lá a respeito de ecologia do que hotel, né? Então, acho que o motel é adequado. Boa. Eu estou assistindo, comecei ontem, a recomendação de um grande amigo, o Dr. Malcolm Montgomery, disse: assista Psica. Alguém assistiu? Assisti. Forte. Lembrei do professor Suano, inclusive. É? Por quê? Porque ele é da região do Amazonas. Vou assistir. É muito forte, muito forte. Trata de pessoas... É tráfico sexual de crianças. Crianças. Aí a pergunta é, cadê o governo investigando? Porque isso acontece mesmo. Sim. Assassinatos sem nenhum pudor, roubos. Mas estamos falando de crianças, de tráfico de crianças. Olha, terminou o primeiro episódio e eu falei, gente, preciso respirar. Não dá. Mas COP30 sim, COP30 não? Pois é, seria bom lembrar que a cidade de Belém está na dela. Ele quer a cidade que recebeu o legado da COP, ou da Copa, né? Como se falava, o legado da COP. A cidade, para ela, é interessante receber, ainda que ela saiba que não tem infraestrutura, receber para que façam obras que futuramente ela possa fazer parte do seu desenvolvimento. Agora, o importante é dizer que mesmo com alguns fiascos que ocorram, já teve delegações que rejeitaram, que não vão por causa dos preços, vai ser divulgado na grande mídia pelo governo que foi um sucesso, né? Vai passar só a parte boa, a parte bonita, os discursos, provavelmente o Macron, entre outros, vão falar. É importante lembrar que a Janja certamente vai fazer um discurso... Será que a Janja vai ficar nesse hotel aí? Vai fazer um discurso no navio. No navio? A Janja certamente vai fazer um discurso assim para entrar para a história. Mas é importante dizer que a COP não é democrática, porque a COP, ela abarca essa seita globalista, enfim, ambientalista, mas não tem o contraditório, não tem quem pensa diferente, quem fala, questão de energia elétrica para carros tem que ir devagar porque as baterias poluem, não podemos simplesmente abandonar combustíveis fósseis. Então também tem uma grande agenda por trás que é imposta e que não aceita o contraditório lá na COP, Segre. Agora, a minha opinião sobre o que está rolando, e já te aproveito e te conto que ainda não voltou o STF, o julgamento contra Bolsonaro e mais 7 réus, núcleo 1, ainda não voltou. Foi expedido o voto do relator, vítima, promotor, juiz, conciliador, garçoné, tudo isso. E não voltou. Então, o Flávio Dino deve estar aí aguardando para emitir o seu voto. Enquanto isso, eu te conto que lá por 1233, o Papa Gregório IX foi que impulsou o que depois foi chamado de Inquisição. Na Idade Média, a Inquisição queimava livros, perseguia cientistas, calava vozes e punia qualquer um que ousasse pensar diferente da cartilha oficial da Igreja. Era o tempo em que a verdade não nascia da razão, mas da imposição do poder. As pessoas acusadas de hereges não tinham possibilidade de questionar ditas acusações e o processo promovia delações para evitar sentenças. Era um salve-se quem puder e todos contra todos. Avançamos séculos, atravessamos revoluções, declaramos independências, escrevemos e reescrevemos constituições. No entanto, eis que em pleno século XXI no Brasil ressuscitamos a mesma lógica. Só que agora, em vez de fogueira, temos bloqueios de contas, censura de redes sociais e perseguições judiciais despiadadas com o objetivo de mandar para a prisão a referentes da direita política ou críticos ao trabalho de determinado ministro. O inquisidor ontem usava batina e hoje viste toga. Alexandre de Moraes parece ter herdado o manual medieval. Se alguém discorda, cala-se. Se alguém critica, investiga-se. Se alguém protesta, prende-se.
A diferença é que, em vez de mandar apenas para o calabouço, manda também para o silêncio digital. É a Inquisição versão 5G. E o governo do PT, claro, aplaude. Afinal, nada melhor do que usar as desculpas de combater fake news para tentar aprovar leis que restringem as redes sociais. O último espaço onde o cidadão ainda pode questionar o poder. Na Idade Média, o herege era queimado por desafiar o dogma. Hoje, o herege digital é perseguido por desafiar a narrativa. A ironia é cruel. Chamam de defesa da democracia exatamente o que corrói as suas bases. Democracia não existe sem liberdade de expressão. Democracia não resiste quando o cidadão tem medo de falar. Democracia não floresce quando ministros e governantes decidem quais ideias podem circular e quais devem ser deletadas, e quais vozes podem ser ouvidas ou quais não. Se antes Galileu dizia "Eppur si move", entretanto se move, e foi silenciado por afirmar que a Terra girava em torno do Sol, hoje qualquer brasileiro que ouse questionar o sistema político ou judicial é tratado como ameaça. E da mesma forma, paga o preço de ser calado. A história nos ensina que a Inquisição não apagou a ciência, apenas atrasou o progresso.